Valendo. Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Deu Bom, o podcast mais gastronômico de Brasília, né, Ricardo? Adorei. Essa pauta eu adoro. Falar de comida. Né? Você gosta dos gordinhos mesmo. Né? Estamos aqui mais uma vez, eu, seu host, Rodak, e ao meu lado, o impagável Ricardinho, grande aí, Ricardo, está comigo hoje aqui. Neto está, né, tirando umas férias aí. Tá na praia agora. Eu deixei ele tirar férias, né? Você deu férias pra ele? Acho justo, né, dar férias pra ele, deixar Porque ele na eu passei curtida. 60 episódios com você, você nem conseguia respirar na porta. Vou te dar férias também, pode ficar. Obrigado. Calma. Mas antes vou te usar pra caralho. Lá ele. E vamos começar aqui o nosso podcast, mais um episódio, né? E o nosso convidado, ele já veio aqui antes. E toda vez que ele vem, ele traz umas notícias gostosas, digamos assim. Novidades, né? saborosas. Novidades, saborosas, né? Pra gente conversar aqui sobre como estão os bares e restaurantes de Brasília, né? Ele sempre traz essa atualizada, já nosso parceiro aqui de podcast. Vamos conversar com ele hoje. Thales Furtado. Aê! Seja bem-vindo. Tudo bom, Thales? Obrigado, tudo ótimo. Mais uma vez aí com a gente. Prazer enorme estar aqui novamente. Pô, e vamos falar de comida, vamos falar, né, do setor de bares e restaurantes, vamos falar né, dos eventos da Brasília. Das novidades. Tem muita coisa boa. Porque a gente fala, mas tem muita coisa ainda pra falar, né? Tem muita novidade aparecendo, nunca termina, né? Essa pauta. Bom é isso, né? Demais. E Brasília é muito gastronômica, né? Então, que não falta é pauta pra gente conversar, né não? Vamos falar. Vamos começar primeiro aqui falando do Estúdio Rodak, né? Desse estúdio que nós estamos aqui gravando este podcast sensacional. Ele fica aqui na 506 Norte, ao lado do McDonald's, né? O estúdio multiambiente, que você pode trocar o ambiente dele, você pode trocar as cortinas, as cores das lâmpadas, botar sua logo aqui, trocar os enfeites aqui, né, Ricardo? Botar consegue personalizar do jeito que você quiser, com as cores da sua marca, com o jeito da sua marca. Tem várias formas de você mudar a mesa aqui, até tirar a mesa, fazer sem gravação sem a mesa também. Gravação de conteúdo EAD. Inclusive também, a gente vai testar aqui, daqui um tempo aqui, tirar essa mesa e fazer alguma coisa, um conteúdo diferente aqui. Como sofá, poltrona, né? Vamos testar, fazer alguma coisa, isso. E é isso, fica aqui na 506 Norte. Se você quer fazer o seu podcast, vem aqui na Estúdio Rodak, 506 Norte, no edifício Sagitário, sala 115. Manda aí um ADM pra gente aqui no @Estúdio Rodak, né? Ou também no Deu Bom Brasília. Conversa aí com a gente que a gente faz qualquer negócio. Estamos cheios de câmeras aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de câmera que a gente tem aqui, ó, pra gravar, ó. Vocês estão por fora. Aí, tá vendo? Só novidade. É muita câmera, né, Ricardo? Muita câmera. Então é isso. Entre em contato com a gente, galera. Exatamente. E presta consultoria também, né? Quer montar seu podcast, não quer montar seu podcast. Aqui, o estúdio também vai até você pra poder te ensinar. E a gente faz também corporativo também, fazer, né, fora da sala. A gente já leva a estrutura pra poder fazer fora. A gente já fez lá no primeiro, foi legal pra caramba. Muito né? legal, muito legal. Já fica aí a dica. E falar pra vocês também que quiserem patrocinar aí, apoiar a gente, também mandar um ADM pra gente no Estúdio Rodak, ou no Deu Bom Brasília, ou pessoalmente também. Quem tiver meu número também manda aí, que a gente tá atrás de patrocinadores aí, já tá pintando coisa boa. Semana que vem acho que já começa aí umas coisinhas boas aí pintando, né? Patrocínios aí. Exatamente. Divulgar sua marca aqui, que é uma visibilidade muito boa. Sim. E as pessoas pensam que é só o Google que dá visibilade, mas aqui dá uma visibilidade muito fura boa. Bolhas, isso. Outro tipo de público como é que eu costumo dizer, que dá visibilidade da marca em geral, né? Isso. A pessoa muitas vezes não pode comprar seu produto de imediato, mas ela vai ter visto sua marca aqui e depois ela vai lembrar de sua marca. Exatamente. Então, visibilidade da marca também é necessária. E muitas empresas estão fazendo podcasts, porque o futuro da divulgação hoje em dia é o podcast também, né? Você faz vários cortes, você conta mais um pouquinho da sua empresa. Você gera conteúdo geral para a empresa. Exatamente, gera empatia. Você consegue, em uma hora, falar vários assuntos que vai gerar conteúdo para as mídias da sua empresa trabalhar durante muito tempo. Exatamente. Esse cara tá treinado demais, não precisa nem abrir a boca aqui, ele já... Eu não vou nem dizer que eu trabalho com isso, que eu trabalho com isso. Então é isso, galera. E vamos começar... Só dar um pitaquinho aí. Pode ficar à vontade. Em relação ao podcast, né, a gente tem feito, né, com a Brasel, aqui com a parceria com vocês, né, fizemos lá no primeiro, e a resposta é sempre muito boa, porque você tem a oportunidade de contar a história do seu negócio com muito mais tempo, com muito mais detalhes realmente. Né? Então isso traz para as pessoas uma proximidade que não tem anúncio, né, de 15 segundos, 30 segundos, Exato. Um minuto que vai ter um stories na internet que vai contar. Então, exatamente. né, é um caminho muito interessante para
trazer essa proximidade, realmente. Aí, depois desse depoimento aí lindo do Thales aí, né? Eu não tenho mais nada o que dizer, galera. Vocês estão dando mole aí. Vem pro Estúdio Rodack, vem pro Deu Bom e vamos gravar. Fazer vários conteúdos. Vamos começar falando... Você sabe, né, que a gente sempre tem uma frase aqui de motivacional, né? Sabe. E a frase de hoje vai ser a seguinte... Essa semana, quem quiser me derrubar tem que me levantar primeiro. Essa é a nossa frase motivacional de hoje. Quero que você dê um parecer sobre essa frase aí. O que você acha? Bom, eu fui do primeiro muito tempo, né? Então já coincidiu aí, né? E é essa história, né? A gente tá aí caindo e levantando a vida inteira. Eu acho que o principal é saber que sempre... né, tem a possibilidade de levantar, né? A gente não pode parar nunca, né? Crises, dificuldades, a gente passa, mas vamos junto e, né, tá com pessoas realmente que vale a pena. Sim. Porque, né, nos momentos mais difíceis são aqueles que nos levantam, né? As pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama e os amigos de verdade. Né? É isso aí. Que fique bem claro que eu também não conheço essas frases, tá sabendo aqui agora também. E eu fico rindo e pensando da mesma forma que ele fica aqui quando eu pego de surpresa. E é bom que a gente joga assim pro convidado e fala, ei, fala aí. Entrando no final de mês, filosófico depois de Copa do Mundo, todo mundo cansado, quebrado financeiramente, emocionalmente. Bom, quando cai pra levantar, é no mínimo uma semana pra levantar, pô. Ajuda aí, né? Quer derrubar, ajuda aí. Levanta primeiro, depois joga de novo. Tá difícil. Depois dessa frase, dessa análise aí brilhante do Thales, vamos começar o nosso papo, né? Vamos conversar aqui. Deu bom. Thales, mais uma vez, né? Aqui com a gente, presidente da Abrazel DF, né? Com várias novidades. E agora a gente tá... Vamos falar primeiro da Abrazel, né? Como é que tá a Abrazel? Como é que tá a Copa? Como é que foi a Copa? Então, você pode dizer o quê? A Abrazel cada dia melhor, cada vez mais forte, cada vez mais representativa. A gente está, né, buscando trabalhar pelo setor como um todo, né? Não só os associados, claro que, né, a gente tem um foco muito grande nos associados, mas o setor como um todo estando bem, né, os associados vão estar bem também, eu não tenho dúvida disso. Né? A Copa, ela teve essa queda do Brasil, né, um pouco prematura, né, mas acontece, faz parte. Eu acho que a gente não estava com o time realmente com a capacidade para isso, e isso acaba afetando principalmente os bares, né? Então, né, do nosso setor, os bares que se prepararam muito, com estrutura, decoração, essa né, queda prematura acabou afetando, porque tinha aí um planejamento de ir até a final, isso ajudaria bastante. Os restaurantes, eles sentem menos, porque o restaurante ele não participa tanto desse fluxo maior, que acaba, né, tendo os bares como os grandes representantes nesse sentido, porque ali é, né, o agito, os espaços maiores, curtindo, né, isso, então é uma característica diferente. E aí, né, os restaurantes acabam que nesse retorno não mudou muita coisa, né, a Copa afetou pontualmente para um para outro nos dias de jogos do Brasil, mas no geral, né, manteve uma média que a gente tem acompanhado, né, o setor passa por um momento de ajuste de margem. Então, a gente tem trabalhado faturamento, controles, buscando caminhos para poder melhorar a margem. Esse é o grande desafio do setor, e a Abrazel está aí à disposição para ajudar no que for preciso, né, com conteúdo, com, né, uma série de propostas para ajudar o setor em reduzir custos, em trabalhar melhor o treinamento, a parte de contratação. Então, tem, né, várias ferramentas para que os empresários da área de bares e restaurantes possam estar assim, crescendo e sendo representados de forma muito boa pela Abrazel. É o nosso trabalho, o nosso desafio. Os bares, você sentiu que teve muita expectativa com a Copa, com a Copa agora eu vou vender mais, vai ser melhor para o meu bar. Como é que você sentiu assim, o clima dos bares, dos restaurantes? Você já falou que, né, não teve muita alteração, mas você sentiu que teve muita... Tava esperando muita coisa, né? Planejamento, vamos dizer assim. Planejamento. Baseado nas Copas anteriores, né? Os bares mais antigos já tinham conhecimento, já tinham experiência de outras Copas. A expectativa era de crescimento, e realmente existe um crescimento, porque principalmente nos Jogos do Brasil é a capacidade máxima, né? Você trabalha com um volume bem significativo. E quando cai num dia
de semana, então você tem como se fosse um final de semana bombado num dia de semana. Então isso ajuda muito o faturamento no final do mês. Então as casas se preparam justamente nesse sentido, pensando, fazendo planejamento de acordo com os dias dos jogos e com isso entendendo o que vai ter de aumento. Então era uma expectativa em média aí, em torno de 30%, 40% de aumento, fazendo o somatório se o Brasil chegasse até a final. Então isso acabou se reduzindo, né? Né, quem fez mais investimento acabou ali meio que segurando dentro do limite de jogos que foram feitos. Né? E quem investiu menos também às vezes não apareceu tanto, não teve tanta oportunidade de trazer tanto público. Então realmente é necessário um investimento para trazer o público e, né, aumentar esse faturamento. Então está muito proporcional a essa questão. Mas o geral, eu acho que é sempre bom ter grandes eventos, é sempre bom ter essa fomento mudança, na área, né? Sem dúvida, né? Então, cada um, aquele que se destaca, aquele que faz o melhor trabalho, aquele que faz o melhor marketing, é o que vai ter um maior resultado. Então depende muito disso também, né? Não é só, vai ter Copa, todo mundo vai faturar a rodo, não funciona assim. Não há regra, né? Não. É uma coisa que funciona ali, de repente para um, não vai funcionar tanto para outro. Eu vi um baque, né, que tava muito cheio, que foi o Patinho, né? O Patinho eu assisti lá o jogo do Brasil-Japão, tava lotado. O Patinho foi o case revelação, foi a revelação da Copa. Da Copa. Ele, né, conseguiu, né, ele tem uma área boa, mas não é tão grande, mas conseguiu, em função do espaço daquele estacionamento externo, né, da estrutura que ele fez, o telão que ele colocou. Uma arena de Copa ali, né? Mesmo, né? Então, ele apostou. Sem dúvida. Então é isso, é o investimento. Né? Lá no primeiro, a gente fez 3 Copas, 14... Vai, tudo certo. 14, 18 e 22. Né? Então, assim, a gente sabia do fluxo. 14 aqui no Brasil foi espetacular. Aí tinha, além da questão dos jogos do Brasil, tinha os jogos aqui em Brasília. Né? Você só assistia e depois ia pro bar. Ia pro bar e também muita gente de fora. Então, a gente teve um dia que foi, assim, icônico para lembrar, que a gente fechou o bar para a seleção francesa. Aí o pessoal da Embaixada da França, junto com a Federação Francesa, trouxe um público que era, né, só os cadastrados por eles, e aí deu mais de 1.000 pessoas. E foi sim, eles chegaram 9 horas da manhã do bar. De mais nível, gastar mais também. O jogo era 1 da tarde, aí eles chegaram, né, às 9 e pouco, tava lá uma turma, deu 11 horas, foram pro estádio. Acabou o jogo 3 da tarde, começaram a chegar, foi de 4 até meia-noite, Foi a seleção da França que foi lá? Fechou? Ou a Federação Francesa, junto com a Embaixada. Federação Francesa de Futebol, junto com a Embaixada. Legal. Mas, assim, os jogadores não, porque estavam em Copa, não foi... Se fosse a final, se pudesse, eles iriam mesmo. Mas foi incrível, assim. E os caras pulando, cantando, né? Foi muito bom. E, né, nas outras Copas, aí eram os Jogos do Brasil, a gente chegou a botar 600 pessoas sentadas dentro do primeiro, tinham 3 telões de LED gigante, mais umas 20 e poucas TVs, então atendia todo mundo, né? Então a Copa realmente depende desse investimento e da característica do local também para poder viabilizar. Eu acho que a Copa foi, ou a seleção foi até longe, assim, eu achava que, né? Ele voou exatamente no meio da Copa. Eram 9 jogos até a final. Ele voou na 5ª partida, e eu vejo que a Copa começou com todo mundo descrente, o Brasil não vai dar nada, não vai dar nada. Aí passou o primeiro jogo, ganhou o segundo, ganhou o terceiro. Na virada do Japão, todo mundo passou a acreditar. Então, na hora que ia dar o boom dos bares e restaurantes, que foi a hora que o Brasil a galera já tava pensando, agora que aí o pessoal fica rico, o pessoal sai pra gastar mesmo, o pessoal sai pra curtir mesmo. Era a hora de fomentar mesmo, que se o Brasil passasse para mais um jogo, aí ia ajudar bastante, o Brasil vai voar prematuramente. Então a culpa é do Brasil, né? A culpa é do Brasil. Vamos dizer. Falta de raça, vamos dizer assim. Ancelotti, né, atrapalhou os planos aí da galera que queria vender nos bares e restaurantes. Por causa de um número de X de pessoas ali de um esporte, assim, poderia ajudar, não vamos falar prejudicar, mas poderia ajudar uma cadeia gigantesca, né? Um negócio, um fomento. Mas enfim, nada é por acaso. E sobre a Brasel, quais são as novidades? Vai ter agora o Comida Quilo, né? O quilo é nosso. O quilo é nosso. O quilo é nosso. Vou botar até aqui no telão aqui já. Nosso próximo festival. A Brasel faz 3 festivais
né, voltados ao público por ano, né? Nós tivemos aqui falando Brasil Sabor em maio, né? O Quilo é Nosso em julho e o Bar em Bar no final do ano, final de outubro, início de novembro. E, né, o Quilo ele está, né, voltando agora. Ele ficou alguns anos sem fazer aqui em Brasília, pandemia, e agora a gente está trazendo ele novamente com muita força. Então, são 21 restaurantes de Brasília, 21 self-service no Quilo. Tem que ter balança, tem que ser pesado para ser esse diferencial. E, né, casas muito conhecidas na cidade que vão estar participando e outras que, né, vão ficar conhecidas, eu não tenho dúvida, por estar junto com a gente no festival. Então, a Brasel fez um formato um pouco diferente, né, do que é o Brasil Sabor, que é aquela história de, né, você tem o prato, né, entrada principal, sobremesa, e divulga isso. O Quilo não, o Quilo já é um formato de concurso. Então vai ser escolhido o melhor restaurante a quilo do Brasil. E, né, como a Brasel está, né, em todos os estados e no Distrito Federal, em mais de 1.200 cidades no Brasil, né, a gente tem uma representatividade gigante para poder fazer isso. Então a gente tem, né, todos os estados participando. A gente vai fazer essa etapa agora do DF. E o ganhador da etapa do DF vai para São Paulo em setembro, no Salão Abrazel, que é o grande evento nacional da Abrazel de, né, relacionamento, de trabalhar, né, realmente o público dos bares e restaurantes. Então, aos associados e também não associados, todos convidados para estar em São Paulo na semana do dia 14 ao dia 18 de setembro. O Salão Abrazel é 15 e 16 e vão ter outros eventos lá nessa semana, que a gente está chamando de Semana da Alimentação Fora do Lar. E o Quilo é Nosso, a premiação nacional, né, do melhor restaurante a quilo do Brasil, vai ser lá em São Paulo nessa semana. Então a gente está juntando várias coisas para acontecer nessa semana lá no Salão da Abrazel. E como é que é o formato? Como é que vai ser? Já tem os 21 restaurantes fechados? Temos 21. Já está fechada a inscrição, acabou. Já começa terça-feira. Terça-feira e vai até o dia 31, ou seja, de 21 a 31 de julho. 10 dias ali de votação pública. Exatamente. A votação ela vai do dia 21 ao dia 26. Tá? Então tem a votação do público e tem a votação dos jurados. E aí é feito, né, tem um regulamento, tem um percentual da representatividade do público, um percentual dos jurados. E não é analisado só o prato em si, porque analisa o buffet como um todo, analisa a higiene da casa, tem critérios para fazer essa votação. E daí, são vários pontos de avaliação. Exatamente. Aí, né, a Brasel Nacional ela faz essa totalização. Aí em agosto a gente vai entregar a premiação dos 3 melhores de Brasília. E o melhor vai para São Paulo para participar lá e tem que fazer o prato lá. Os 27 pratos vão ser degustados por uma curadoria da revista Prazeres da Mesa, que é a maior revista de restaurantes aí, de gastronomia do Brasil. E essa curadoria, né, vai eleger o melhor restaurante a quilo do Brasil. Do nosso festival Quilo é Nosso. Diferente, né, esse festival, assim, porque geralmente é aquele formatozinho, né, entrada, sobremesa, prato principal, entrada, prato principal e sobremesa. Exato. Né? E esse já vem com uma proposta mais inovadora, né, da comida quilo. E o restaurante precisa ter o prato durante todos os dias do festival para poder... A gente vai acompanhar para poder ser avaliado. Como é que funciona, assim, como é que escolhe o prato da comida quilo? Porque a comida quilo é aquilo, né? Várias comidas buffet aí. Gigante, várias coisas. Então, a gente não tinha como falar assim, vamos pegar um pouquinho de cada coisa e fazer um prato, né? Então, realmente é escolher uma proteína com um molho, um processo diferente. Uma combinação. Ou é tipo só uma coisa lá que eles têm que servir no buffet que tem que estar lá? Então, já é prato feito? É como se fosse à la carte? Não. A pessoa vai servir e ela pode servir outros itens juntos, tá? Aí na avaliação vai avaliar a comida como um todo, mas vai ter uma avaliação específica daquele prato. Tem que ter aquele prato no seu... Você tem que servir aquele prato. Ingrediente do prato ali. Para avaliar tem que tipo comer frango ali, prato. Né? Exato. Então tem restaurantes que vão ter um bacalhau com... uma parmegiana, vai ter uma proteína. Aí tem um carreteiro. Né? Então, aí pode ter essas misturas, mas que representem um prato que, na hora que a pessoa servir, aquele vai ser o principal que vai ser avaliado. E por eu achei que era disso montado também? O prato.
Porque na final, né, a avaliação vai ser desse prato específico. Não tem como você montar 27 buffets num local, né? Então a avaliação é desse prato. Mas o cliente e o jurado que for ao restaurante, ele vai ter a oportunidade de conhecer os outros itens do buffet também, né? E com isso fazer uma avaliação mais abrangente. Mas o peso do prato, né, tem uma importância grande no resultado final. Entendi. E como é que o público vota? O público indo lá no restaurante, né? Ele tem um QR Code que ele vai jogar para o site do Quilo é Nosso, ou pode entrar direto no site, o quiloenosso.com.br, vai preencher botar aqui já. Exatamente, também. vai preencher os dados e vai fazer a votação na hora ali. Então aí um trabalho dos restaurantes também de fazer, né, esse incentivo para que as pessoas votem, né, e também depois o voto dos jurados que vão lá anonimamente, não tem, ninguém vai saber quem são os jurados, só na hora final, na hora que terminou de comer, que o jurado vai se apresentar. Para não ter, né, Exatamente, nenhum favorecimento, nenhum tipo de vantagem. E os jurados também foram muito bem escolhidos para, né, ter essa avaliação com muito critério. São muitos jurados? Vão ser muitos jurados? São em torno de 42 jurados. Legal. Porque todos os restaurantes precisam ter no mínimo 3 jurados que vão escolher, que vão votar. E desses, né, então nós temos 21 e cada, né, no mínimo, o jurado vai em 2 restaurantes. Por isso que eu perguntei, porque eu já estava fazendo o cálculo, como é que vai ser para poder comer nos 21 acha que é nos 20 em 10 restaurantes? Dias? Eu falei, Não, ele como é que o cara vai ter que fazer? Tem 2, né, tem uns, acho que uns 2 ou 3 que vão em uma casa. Vai ser por região ali. A gente fez uma distribuição com muito cuidado, com muito critério, para que, né, também os jurados pudessem ir a locais que não tivesse a mesma ligação, assim, às vezes tão próximo e tal. Então, vai dar uma ter algum tipo de favorecimento, né? Exatamente, vai ter um equilíbrio, tá? Então, assim, a gente tá muito tranquilo nesse sentido, porque a gente trouxe pessoas, assim, muito capacitadas para fazer essa avaliação. Muito bom, muito bom. E outra pergunta, pode falar o nome de alguns restaurantes aí? Pode, claro. Curioso pra caramba, eu quero saber. Eu só fico com medo de esquecer, né? Porque são muitos, mas assim... Tem o site, puxa aí no site, Ricardo, já abri pra puxar. Por favor. Né? Nós temos Fausto e Manuel, da Asa Sul e do Sudoeste. Nós temos o Abençoado Bar, da Asa Norte e Sudoeste. O Quintal da Tia Sandra, né? Lá do Caio também. Nós temos o Chocolate Glacê, Aspargos. Nós temos um lá do Riacho Fundo, chama Tucanos, que é muito bom, referência na cidade. Não conheço. Nós temos um que tem no Guará e em Taguatinga, que é o Mangute. Nós temos o lá de Águas Claras, Sabor Brasileiro. Nós temos a Dona Kleine. Nós temos... quem mais? Bom, tem um excelente, não sei se vocês conhecem, lá no Bandeirante, naquele outro do lado ali do Bernardo Saião, do outro lado do Bandeirante, que chama Versar. O Versar já ouvi falar. Nunca fui não, mas já ouvi falar. Muito bom mesmo. Né? Então, assim, casas... Tiziana Werner. Né? Então, assim, casas muito importantes e muito, assim, representativas na cidade participando. Alguns mais tradicionais, alguns mais recentes. E então são realmente restaurantes que vão... E tá todo mundo naquela pegada assim, eu vou ganhar. Então, sim, que é bom, que eles capricham na comida, né? Todo mundo sai ganhando. O concurso traz esse diferencial, porque a pessoa vai, eu vou participar, eu não vou participar só por montar um prato, pegar um prato que eu já tenho no buffet e vou... Não, o pessoal todo elaborou. Eu vou só complementar com alguns que você não falou aqui. O Juvenal, Loucos por Carne também. Sim. Aí tem o Natural Greens, muito bom. Quintal da Tia Sandra que você falou, né? Restaurante Sabor do Brasil. Supremo Cozinha Brasiliense. Isso, Supremo é ótimo. Tem a Tiziana. Aí muda pro região, né? Porque aqui tem o estado, coloca DF e aí tem pela cidade. Tem tipo os bairros, cidades, né? Isso, Sudoeste. Você sabe qual foi o estado, região que teve mais inscrições? Então, Brasília foi um dos que mais teve inscrição. Aí eu acredito que São Paulo foi um pouco a mais natural, né?
Minas também ficou na faixa de Brasília aí. Né? Como está retomando agora, né? A maioria do Brasil está retomando agora, então a gente ainda está num formato um pouco mais enxutinho, por conta dos custos de, né, patrocínios, tudo isso. Sim. Mas eu acredito que a cada ano a gente vai crescer significativamente, eu não tenho dúvida disso. E poder chegar a 60, 80, 100 restaurantes aí, self-service em Brasília, muito em breve, se Deus quiser. Legal. Quanto tempo que já tem esse concurso? Esse concurso tem uns 8 anos. Tem 8 anos. Aí ele parou na pandemia e está retomando agora. Né? Então, é um concurso... A pandemia meio que deu uma atrapalhada também, né? Que você não podia servir, né? Não podia dar... O self-service sentiu demais. Né? Era muito complicado o serviço, né? Porque é era exposto, serviço né? Né? Que a comida está à frente ali. Então, tinha um cuidado triplicado para poder manter ali. Né? E uma curiosidade, vocês sabiam que o restaurante Aquilo foi inventado no Brasil? Eu acho que eu já ouvi falar disso, mas não sei da história. Então assim, brasileiro, né? Os Estados Unidos criaram o buffet à vontade, né? Aqueles coisas que é lá, serve, come pra caramba, né? Mas o primeiro a trazer essa ideia, que eu acho extremamente democrática, justa, né? Exatamente, de pesar e pagar só o que você pesou, né? Você não tem aquela loucura assim, pô, eu tô pagando aqui, vou comer pra caramba e tal, serve aquele monte, desperdiça um tanto, né? Ainda tem esse lado, né, que reduz o desperdício, e a pessoa põe o que ela realmente quer comer, e ela tem esse poder de escolha também, né? Então, tem muita variedade, né? É um negócio impressionante como que a gente chegou nesse ponto. Brasileiro, né? Brasileiro você tem tudo. E aí tem duas vertentes aí que falam, né? Uma fala que foi em Belo Horizonte, no início da década de 80, e outra fala que teve um restaurante em Santos, em 78, não vou lembrar o nome, que fez esse sistema, mas não durou muito. Aí esse pessoal de Belo Horizonte pegou, fez e deu certo. Arrebentou e levou para o Brasil inteiro, né? Quer dizer, isso se espalhou para o Brasil inteiro. Aí, década de 90 para cá, virou, né, uma loucura, e hoje você tem, né, se fala aí em torno aí de 150 mil restaurantes self-service no Brasil. Né? Então, números estimados, assim, não tem, porque não tem um KINAI. Fecha demais, né? E não tem um KINAI self-service, né? Então, aí fica muito dentro das entidades, aí você faz pesquisas nesse sentido para poder trabalhar o restaurante self-service. Massa. E vai ter algum preço, assim, específico para esse concurso? Ou cada um vai trabalhar com o seu preço mesmo? Não, cada um vai trabalhar, como são restaurantes de vários portes, né? E para vários públicos, não dá para você precificar igual ou ficar criando faixas, porque acaba afetando um pouco a operação do restaurante. Mas o que vai ter de diferencial? Todos que fizerem a votação vão ter um mimo do restaurante. Um café, uma sobremesa, alguma coisinha que o restaurante vai entregar. Então, incentivar a votação também. Exatamente, no regulamento para incentivar a votação, para que o restaurante possa, né, ter ali a condição de ter um número bom de votos e, ao mesmo tempo, fazer esse agrado para o cliente que se dispor a votar e participar com a gente. Então, vai ser muito bom. Então, a ideia realmente é trabalhar a qualidade, né? Então, não é um promocional, mas é um foco, né, na qualidade, no diferencial, naquilo que é melhor. Então, tenho certeza que a oferta dos pratos, né, os buffets já são de excelente qualidade, mas os pratos também que vão ser oferecidos para votação, eles estão muito bem cuidados. As fotos que eu vi já estão todas as receitas. No site, para vocês que estão vendo a gente, quiser entrar, as fotos são bem bonitas mesmo. Então o pessoal Demorei mais olhando as fotos aqui, que eu adoro ver as fotos. Essa aqui, ó, que você tá babando já. Essa hora é a hora de lanchar, eu tô com fome, cara. E é bom para também entrar no site, para vocês poderem conhecer, que eu mesmo não sabia que o Tiziana tinha self-service. Eu não sabia. Sim, ela tem os dois formatos, né? Não sabia. Ela tem um formato buffet à vontade. Que é na hora do almoço, deve ser no almoço. Ela trabalha o quilo também, à noite também? À noite eu não sei te falar. Eu acho que no almoço ela tem quilo e à vontade. E à noite eu creio que é só à vontade, mas eu não tenho essa informação precisa. Eu não sabia que ela tinha. Mas justamente tem essa procura. E ela está numa quadra ali
Sim. que é extremamente bem localizada e o pessoal vai muito almoçar. Tá do lado do Banco Central, da Caixa Econômica, então... Tem vários restaurantes. Exato, e ela tem essa demanda por quilo. Então tem restaurantes que trabalham com esses dois sistemas. Eu quero pagar à vontade, comer à vontade. Beleza. Não, quero só o quilo. E agora com as canetas, né? Com essas coisas todas. Tô comendo pouco aí. A pessoa quer comer menos. Então, paga proporcionalmente, né? Eu acho que é justo. É um bom ponto aí, ó. Lembra da gente falar sobre isso aí daqui a pouco, que é um bom ponto pra gente conversar sobre isso, sobre as canetas. Tá tendo uma grande mudança disso aí. Exato. Já tem aí estudos internacionais já avaliando isso. Né? Tem a maior feira do setor de bares e restaurantes do mundo, chama NRA, que acontece em Chicago no mês de maio. Tiveram vários talks lá, vários painéis falando justamente dessa mudança de consumo. Sim. Não só quantidade, mas o perfil do alimento, né? O que as pessoas estão consumindo. E tem uma onda wellness também agora, fitness também. Aí você tem, né, diminuição do consumo de álcool, você tem diminuição do consumo de carboidrato, aumento do consumo de proteína. Cara, tem muita coisa mudando. Né? Muda muito rápido, né? E a gente precisa estar antenado nisso, os bares e restaurantes precisam ter esse cuidado, porções menores. Sim. Então, já tem casas fazendo isso. Então, são vários momentos que precisam ser pensados e avaliados e ajustados dentro do cardápio para poder você se adaptar a essa nova realidade. Porque vai gente, né, para comer o prato normal, né, que você já tem, mas tem gente, não, eu quero um pouquinho menor, pagar um pouco menos por isso também. As casas vão precisar se adaptar nesse sentido, eu não tenho dúvida. Com certeza. Sobre o Quilo é Nosso, quando tem esses, é uma dúvida que surgiu aqui para mim, quando tem esses tipos de concurso, assim, vocês dão um treinamento para a equipe, ou então para os chefes dos restaurantes, para os donos dos restaurantes, como é que funciona? Então, tem todo um regulamento detalhando tudo isso. Né? A gente cria um material também que é enviado para os restaurantes, né? E a gente faz um evento de lançamento que a gente explica né, como que vai ser feito a temática do concurso e esclarece as dúvidas também dos restaurantes. O que pode, aí, nesse caso, né? Exatamente. É mais voltado para os donos e gerentes que vão participar desse lançamento. Reúne todo mundo ali, vocês passam uma orientação geral ali e eles passam para os funcionários. Né? Exatamente. Né? Então, a gente ainda não consegue fazer uma coisa tão grande para chegar né, nas equipes todas. Mas, né, em breve, é uma ideia nossa trabalhar isso, né, nem que seja online, de algum caminho desse, para poder também fazer treinamentos com as equipes. Para o Brasil Sabor do ano que vem, a gente já está organizando de alguma forma de fazer treinamentos nas casas e detalhar isso mais ainda para trabalhar o aumento de faturamento. Sim. Não só a questão do entendimento do que é, porque ao entender o garçom, o atendente, né, o próprio gerente, ele tem mais confiança de vender o prato do festival, de oferecer o prato do festival, de, né, divulgar o festival. Então, é um ponto que a gente viu muito importante esse ano. A gente trabalhou um marketing muito forte, a gente conseguiu chegar a muita gente como nunca foi. Né, as redes sociais, a gente trabalhou tráfego pago pra caramba, trabalhou... Era a pergunta que eu ia fazer isso agora. Bom que o dono do restaurante, ele passa a ser visto. Porque tem restaurante aqui em Taguatinga, ali, Samambaia, que tem um restaurante aqui que eu vi que eu Tucanos, não conheço. Agora passa a conhecer e quando você estiver perto lá, você vai falar, pô, eu vi o restaurante no site participando daquele concurso, eu vou lá comer. Essa é a ideia. Então isso ajuda a divulgar e é mais uma forma de visibilidade da marca. Mensurar a marca e de potencializar a marca na cabeça de pessoas sem dúvida. Da região. Pô. E aquela história, né, para você ser bom, você, né, ter visibilidade, você tem que estar entre os grandes, você tem que se aparecer, você tem que, né, tá dando a cara, você tem que mostrar a sua qualidade. No Brasil Sabor, um dos restaurantes que vendeu mais foi da Samambaia. Então, assim, você tem vários tipos de trabalho que foram feitos, né? Então, às vezes, você pega um restaurante muito conhecido, mas ele não deu atenção para o festival. Sim. E aí, vendi pouco, mas qual foi o trabalho que foi feito? Já quem estava... o restaurante, né, tem que trabalhar também ali, para aproveitar a onda. Sem dúvida. Porque você faz a divulgação, você leva o público, mas, né, se não tiver lá na casa o trabalho, às vezes o cara vai perder o foco, vai buscar outra coisa. Então, assim, a gente está trabalhando muito isso e vai, né, cada vez mais organizar nesse sentido.
É a mesma coisa, a pessoa chega lá, fazer um anúncio patrocinado e falar, agora vou relaxar, né? Não preciso fazer mais nada. Agora vou ter clientes agora. Não é assim, né? Você tem que trabalhar também manutenção. O externo, isso, exatamente, dando atenção. E você falou do Brasil Sabor também. Encerrou o Brasil Sabor, né? Como é que foi o balanço, assim, geral? Foi muito bom, foi muito bom. A gente, né, como eu falei, teve um retorno de mídia fantástico, porque a gente fez uma ação com os restaurantes, a parte da inscrição dos restaurantes toda revertida em tráfego pago, então isso funcionou demais, porque a Brasel patrocinou com um collab com cada restaurante, então a gente conseguiu ver os números de cada restaurante. Tivemos ações com a Record. Sim. Então funcionou bem pra caramba também, que os restaurantes apresentaram os pratos. Vamos ter Record agora no Quilo é Nosso também. Legal. Então vai ser muito bom. Nós trabalhamos aqui, os podcasts, trabalhamos painéis de LED, então a gente pegou um circuito de painel de LED da cidade. Então assim, foi muito bem posicionamento de marca, foi muito bem posicionada a marca, foi muito bem posicionado os restaurantes. E, como eu falei, tivemos, casas com mais resultado, outras com menos, mas todas, não tenho dúvida, tiveram a exposição muito boa. E aí, vamos trabalhar agora para os próximos, para a gente aumentar o faturamento, chegar mais no ponto final mesmo, e aí esse trabalho junto aos garçons, junto ao pessoal de atendimento, é importantíssimo. Vocês dão um feedback depois, essas casas que venderam menos, assim... Aí eles vão lá reclamando, porque não adiantou nada pra mim, não sei o que lá. Vocês vão lá dar um feedback e falar, olha, você também não trabalhou esse ponto, a outra casa trabalhou, vocês fazem nós montamos uma apresentação geral do resultado, e mandamos pro pessoal. Aqueles que, porventura, questionaram, óbvio que a gente respondeu, explicou, mostrou, então teve esse retorno nesse sentido. Não foi uma coisa... para todos, eram 88 restaurantes, então não foi para todos que a gente falou assim, você foi assim, assim, assado e tal, precisa disso, disso, disso. Mas todos aqueles que nos procuraram, a gente procurou dar esse feedback e ao mesmo tempo serviu para a gente fazer essa avaliação nossa também para as próximas edições. Legal, porque é importante. Mas foi assim, um grande sucesso, eu não tenho dúvida disso, Foi. A mídia. A gente teve muita assessoria de imprensa, trabalhou muito forte. Então, a gente teve muita mídia espontânea que ajudou demais. A participação das duas partes, assessoria de imprensa junto com a Brasel, divulga o restaurante, né? Sim. Ajuda a divulgar, a retorno. Eu vejo também que nem só te interrompendo, continuar nesse assunto. Eu vejo que a quantidade de pessoas dentro da loja não significa a qualidade da comida que ele serve. Então, não necessariamente ele vai ganhar mais barato, ter mais qualidade. Mais volume, entendeu? Trabalhar com uma comida de grande volume, massa ali, uma comida... Atendimento mais rápido. Entendeu? Não necessariamente as pessoas vão estar lá dentro e vão voltar bem naquele produto que está vendendo. Sim. Então, assim, não quer mensurar, porque um restaurante vende 3 mil pratos, outro vende só 1.000 pratos, vai ter mais chance? Não. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, né? Sem dúvida. Equipara e deixa todo mundo igualitário. Claro, o fator qualidade e claro que a experiência como um todo, né? Você tem a questão da higiene, você tem a questão da apresentação... Sim. Você tem a questão, no caso do Quilo é Nosso, não tem essa agilidade porque já está pronto ali, né? Mas faz muita diferença, se o prato demora, as pessoas realmente se incomodam. Então tem que ter esse cuidado. Então, cada festival tem uma característica e tem uma forma de abordagem, uma forma de lidar com o cliente, então é muito importante nesse sentido. O prato do Quilo é Nosso lá que está concorrendo vai estar sinalizado ali no... Acabei de pensar nisso, cara. Deve ter uma plaquetinha ali. Vai ter um totemzinho, a gente fez um totem de 40 centímetros, assim, que ele vai estar especificando, aí tem uma chefe estilizada com a plaquinha, mostrando ali o prato e o nome do prato e a receita para chamar essa atenção. Então todos os buffets vão ter esse chamariz e vai ter um totem de 1,70 na entrada dos restaurantes para também já sinalizar que aquele restaurante é participante, incentivar o pessoal a provar o prato e depois a votar. São quantos itens por prato? Desse prato que é montado, são quantos itens? Não tem uma regra específica, não. Cada restaurante que estipula. Eu quero ter 3, quero ter 4, quero ter... Ele, por exemplo, se eu quero... que só um. Eu quero fazer... Não, por exemplo, você pega um carreteiro, né? Ele é um carreteiro, mas ele tem vários itens ali que fazem parte do carreteiro. E cada um faz de um jeito. Então, vai ter o Rones lá das Samambaias,
se eu não me engano, da Samambaia, o Rones vai fazer um carreteiro de costela. Né? Então, um arroz mais uma costela ali. Isso, ele vai fazer essa coisa porque é um prato que ele criou para o festival. Então. Exato. Então, eu tenho, sei lá, o Fausto Manuel, eu sei que tem um bacalhau com um molho, outros ingredientes complementando aquele bacalhau. Mas não seria assim, um bacalhau com arroz e uma batata. Eu entendi que tinha no self-service. Vale. Cada um colocava uns 4, 5 tipos de coisa. Você tinha que comer tudo ali para poder avaliar. Um só. É um só. Só que ele pode colocar o complemento que ele gostar mais. Então ele pega aquele prato ali que é o principal, vamos chamar assim, e pode botar os outros complementos. Se fizer um baião de 2, que vai várias coisas ali, tá valendo também? Tá valendo. É um prato único, né? Vai vários itens, mas é um prato único. Exato. É igual arroz porque a gente precisa desse prato para votação final lá em São Paulo, para a eleição do melhor do Brasil. Porque como, chegando em São Paulo, não tem como você montar 27 buffets lá com 4, 5 variedades para cada um. Né? Então, é o prato que vai ser o principal realmente, que é o que vai ser e um a definição. Carreteiro de costela, negócio... Você faz? Você faz? Faz também. Bom, Ricardo tem uma empresa, né? A Bendito Carreteiro, que é do seu filho, né? Comentou aqui em off que é uma Bendito Carreteiro, eu sou sócio junto com meu filho e meu irmão. Pode botar aqui pra patrocinar a gente. Vamos colocar. Vamos colocar. Tô falando pra colocar, vamos colocar sim. Vamos. O próximo aí vai estar. Então a gente é especializado em trabalhar comida no tacho, a gente faz a carreteiro. Aí vai o carreteiro com fraldinha, carreteiro tradicional, vai o carreteiro com costela. A gente fez uma ação, porque... inclusive eu quero conversar contigo depois sobre isso. De um aplicativo que a gente está desenvolvendo, né? A gente fez um lançamento final do ano passado. A festa de lançamento. O Ricardo que fez o arroz carreteiro lá, e foi sucesso. A gente fez o arroz carreteiro e fez a entrada, a mesa de frios de entrada. Então a mesa de frios de entrada tinha 32 itens na mesa de frios. Para a entrada, para o pessoal esperar o arroz carreteiro. Até que o TJ ficou doido, né? TJ Fernandes falou muito bem. Um parceirão nosso também. Depois a gente fez vários eventos para ele. Chamou a gente para vários eventos com ele lá, tudo. Tamo aí, firme e forte, o Bendito Carreteiro. Vamos que vamos. E... Cara, tinha uma pergunta. Agora me fugiu a pergunta. Era sobre a comida aqui. A gente pensou na mesma pergunta. Mas, enfim, então... Quando eu lembrar, eu volto nessa pergunta. Tá bom. Eu fico pensando... Né, porque para responder é mais fácil, né? Você já sabe o assunto. Agora ficar pensando na quantidade de perguntas para falar sobre o mesmo assunto eu valorizo demais esse complicado. E aí, trabalho de vocês aí. Pega pra gente também é o seguinte, que ele faz uma pergunta e você vai respondendo, vocês vão conversando, eu tenho uma pergunta aqui. Aí na hora que você vai falar a pergunta some. Ou você responde no meio do caminho. Ou você entrou em outro tema, entendeu? Ou ele entrou em outro tema e a pergunta que era boa ficou. Mas eu lembrei aqui que eu ia perguntar. Não é fácil, não. Por conta do festival do Quilo é Nosso, né? Vai ter um prato principal ali, né? Então o restaurante tem que se preocupar com esse prato para não acabar, né? Ele tem que dar uma atenção especial para esse prato. Presente todos os dias e durante todo o tempo de funcionamento. Isso é fundamental, porque ele depende disso para votação. Sim. E, claro, precisa estar apresentável, precisa estar na temperatura certa. Então tudo isso vai contar para a nota que ele vai receber do cliente. Mais difícil pro self-service aí. Pois é, porque ele vai ter que se concentrar naquele prato ali, ó. Ele pode ter, a quantidade de sempre, né, dos outros, mas aquele prato lá que está sendo denunciado, com certeza vai ser o mais procurado, vai ser o mais provado, né? Com certeza esse arroz de costela é o mais difícil de manter. Porque você deixa passar um pouquinho do ponto, o Ricardo já fazendo propaganda já, ó. Não, é só ponderando, assim, para as pessoas poderem ver que não é simples o fato de chegar lá, ter uma comida lá e ele avaliar. Vai ter que ter um trabalho pro restaurante gigantesco para manter a qualidade daquilo. Ele vai ter que estar preparando e repondo várias vezes ao longo do horário de atendimento. Não pode ser em grande escala, Exato. Tem que fazendo. E ele tem o festival tem um horário de funcionamento, né? Ou ele vai funcionar tipo... Olha, a gente deu essa liberdade a critério do restaurante. Se ele tiver a comida aquilo, almoço e jantar, sem problema. A grande maioria é só almoço, né? Mas se ele tiver almoço e jantar, tem liberdade para fazer. Legal. Eu acho que o Juvenal trabalha com jantar também. Então eles vão ter, talvez, almoço e jantar. Provavelmente. O foco até 4 horas da tarde. E com esse critério de ter o prato o tempo todo. Né? Se não tiver o prato, não tem como a pessoa votar completamente, ela vai ficar com um voto menor. Né? Uma avaliação menor, acaba não justificando. Então tem que ter o prato. Legal. E tem mais alguma pergunta sobre a comida aquilo? Não, eu acho que falaram tudo aí. Tem mais alguma coisa que você quer falar, ponderar, comentar? Então, convidar todo mundo, né? Todos os
né, frequentadores. Não acabou ainda não, viu? Não, sem dúvida, mas deixa eu também vender meu peixe aqui, que é importantíssimo, né? No final a gente convida de novo. Mas convidar todo mundo para o Quilo é Nosso, 21 a 31 de julho, nos 21 restaurantes participantes. Quem quiser saber os restaurantes, está no nosso site, o quiloenosso.com.br, tá? Dentro do Instagram da Brasel, Instagram _DF, também tem, né, o link ali direcionando. E a gente tem um parceiro, que é um cara sensacional, que é o Isaac, que ele tem um aplicativo que chama Bonep. O Bonep também vai ter lá um link lá, vai ter uma janelinha lá para você clicar e ter todos os restaurantes. Legal. Então, assim, acesso não vai ter dificuldade para você saber os restaurantes participantes. E vá ao restaurante, faça, né, a votação, nos ajude aí a escolher o melhor restaurante aquilo do DF, quem sabe do Brasil. Bacana. Vou torcer para que Brasília vire do Brasil. Tomara, né? Ganhar, e tem muitos candidatos fortes, né? Pelo que eu vi aqui. Tem muitos que eu conheço que são bons ali. Vai que dá bom, né? Vai dar a pessoa que for lá comer então no restaurante, ela vai, se ela pegar, ela só vai votar se ela pegar o prato escolhido, né? Isso. Ela precisa provar o prato para ela poder... Aí ela vai ser orientada pelo garçom a voltar? Como é que isso funciona? Normalmente o self-service, o primeiro contato ali é com o pessoal da balança, né? Então o pessoal da balança já vai estar ali preparado para orientar. Ou o pessoal no final, no caixa, muita gente vai no caixa para pagar, e aí vai ter o QR Code lá, já vão pedir para votar. E quem tem atendente, também acredito que vai ser importante os atendentes fazerem esse trabalho, e vão ter também QR Codes que as pessoas podem levar até o cliente para ele fazer essa votação. O restaurante que trabalhar direitinho tem chance de ganhar. Já tem restaurantes falando que vão botar QR Codes em todas as mesas, já deixar disponibilizado, então é isso. Ele avalia a gente aqui. Quanto mais fácil for pro cliente lá votar, melhor pro restaurante, Exato, né? Exatamente. Mais votos. Mais votos. E eu acho muito importante também, porque ter um festival aqui de Brasília também, um outro festival, a gente trouxe o vencedor desse festival aqui, né? E ele contou a importância disso pro restaurante dele. Comida de Boteco, né? Que perguntei isso. A gente não sabia se podia falar, mas Comida de Boteco. A Brasel é parceira de todos os festivais, tá? Todos os festivais que nos procuram, a gente tem uma relação muito boa com o pessoal do Comida de Boteco. Bacana. O Bruninho, que ganhou lá do Cuscuz. Ali, cara, eu conheço o Bruninho, tempão antes dele ter restaurante. Ele é muito amigo do meu cunhado. Olha aquelas coisas, né? E no dia lá da premiação, ele tava emocionadíssimo, né? Aí me abraçou. Nossa, você me ajudou muito lá no início, quando, né? Levei lá no primeiro, conheceu a cozinha toda, deu umas dicas pra ele de como fazer. Gratificante. E, aí você vê ele, né, hoje ganhando o concurso. Pois é. E ele fala que aquilo mudou a vida dele, né? Exato. Mudou o negócio dele. Então, ele conta toda a história dele aqui, velho. Você fala assim, caramba, tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado e o cara deu certo. O povo saindo de outra cidade, o povo sai lá do Gama pra ir no Cuscuz pra comer o prato dele. Olha como é importante. Ele falou isso aqui no Falei ontem pro Rodak que eu sou nascido e criado em Sobradinho, hoje moro na Asa Norte, mas passo ali muito, que eu vou pra casa da minha mãe, e sempre vi, nunca parei, pô. Pois é. E eu falei, cara, agora o cara ganhou, eu vou lá, pô. Vou lá. E é bom, vale a pena. Isso gera o fomento, gera mais pessoas, pô. Não, e ele é um cara muito legal, muito trabalhador, muito simples, mas assim, eu tiro o chapéu pelo empenho, pela dedicação dele e essa preocupação de fazer um negócio bem feito. E ele é criativo, ele trouxe o prato dele aqui, é uma coisa diferente, assim, você não vê em qualquer lugar. É verdade. Tinha um tema que era verdura, que é um tema difícil, né? Difícil. E aí ele fez com batata doce, né? Um disco com batata doce, então um negócio diferente desse cara. Como é que é o nome dele? Bruno. Vou lá experimentar. Não, mas ele já chamou pra gente ir lá, a gente ainda não foi. Vamos lá. Propaganda feita aí pra ele também, né? Vamos, né? Propaganda feita pro Bruninho também, gente boa. Vamos todo mundo depois daqui, né? É isso aí. Sextou aí, hoje não é mais. Hoje é sexto. Bruno, nos espere. Sem gatilhos. Vamos chegar aí. E como é que, quando você veio aqui a primeira vez, a gente estava no primeiro semestre, né, de 2026. Como é que estão as expectativas para o segundo semestre, para os bares e restaurantes de Brasília? Fechamento do ano aí, pós-Copa aí. Então, a Brasel faz pesquisa mensal com, né, os associados, fazendo justamente essas avaliações, tanto pegando como foi o comparativo de vendas dos meses anteriores, como, né, a expectativa para frente.
Né? A gente tinha uma expectativa da Copa melhor do que foi. Realmente a Copa não foi tudo que a gente esperava. Claro, já falamos aqui né, da situação. Mas, não vou polemizar, não. Mas o primeiro semestre ele foi um pouco mais fraco do que o ano passado. Então, né, a maioria está relatando queda, mas voltando com essa grande dificuldade de margem. Então, hoje, na média das pesquisas desse ano, nós estamos aí com em torno de 20% das casas com prejuízo, 35% a 40% trabalhando, empatando, e uns 35%, 40% com lucro. Então, assim, é muito preocupante, porque, né, você pegar mais de 60% das casas não tendo lucro, né, ou empatando ou tendo prejuízo, é realmente um momento muito difícil. Então, a gente está, como eu falei, né, buscando alternativas para trazer diferenciais para melhorar o resultado das casas. Sim. E, né, a expectativa para o segundo semestre, esse ano está uma eleição também mais difícil e mais confusa. A gente não sabe muito como vai ser, porque esse ano totalmente atípico, de ponta a ponta, né? Né, tinha uma coisa muito consolidada em Brasília e agora, né, deu essa questão do BRB, tudo isso gerou essa dúvida, né? A eleição nacional é extremamente polarizada, então a gente também não sabe para que lado vai. E aí isso gera uma dúvida nas pessoas. E aí começa a criar um ambiente de crise. Eu falo que às vezes o ambiente de crise é pior do que a crise. Né? Porque às vezes você não está numa crise, mas as pessoas estão preocupadas e começam a segurar. Né? E a gente está na ponta. A ponta é o primeiro que a pessoa segura. Então, né, o extra ali, né? Então começa a mudar perfil de consumo. Ou as pessoas vão menos vezes aos restaurantes, ou as pessoas vão consumir pratos mais baratos. Então tem esse ponto que tem que ser analisado. Né? Mas óbvio que a gente sempre tem que ser otimista, eu acho que tem que, né, buscar crescimento, buscar melhorias dentro da característica de cada casa, e é o que a gente tem passado. Né? Conhecimento, aprender, trabalhar a redução de custo para melhorar as margens e, consequentemente, dentro do trabalho de marketing, dentro do trabalho do dia a dia mesmo, que aí o boca a boca trabalha forte, você crescer o seu negócio com a qualidade, com a experiência que você vai entregar para o cliente. Então, assim, a expectativa para o segundo semestre é manter os níveis do ano passado. Ali, né? Ver o que vai dar. Se, né, tiver crescimento pequeno, acompanhando a inflação, porque muita gente também não está conseguindo aumentar preço. Sim. Então, nas nossas pesquisas, mais de 20% não aumentaram o preço do ano passado para cá. E a gente sabe o tanto que as coisas estão subindo. Sim, e bastante, não só o alimento, não só a bebida, mas mão de obra, energia, luz. Aí você pega água, você pega, né, custo de aluguel, subiu muito. Alteração de impostos também, né? Isso. Nada aí, melhor. Carga tributária cada vez maior. Cara, quando você vai somando tudo, aí você pega 1% aqui, 0,5% ali, 2% dali. A margem que já é apertadíssima, ela vai comer na margem todinha. Então a gente fica nessa... Né? Paga para trabalhar. Então hoje é muito, né, gestão. Né? Tem que ter gestão, tem que ser profissional, tem que ter processo, tem que ter todos esses cuidados para realmente você ter um resultado no final do mês. Né? Ser um restaurante lucrativo. E o que eu vejo que vocês da Brasel fazem, pelo que você falou, todo mês mensurar, fazer ali uma base de dados ali no mês, e se prever para o que vai acontecer no futuro, né? Isso é bom, que ajuda a se antecipar de uma crise futura que vai vir ali, de um momento futuro. A importância de estar, né, associado com a Brasel. Associado para poder estar dentro ali, de receber esses relatórios aí para se precaver. Porque hoje, quem está na operação ali, full time ali, ela muitas das vezes não tem tempo de pesquisar, de ver o que vai acontecer, de projetar alguma coisa. Tendo uma base por trás, ajuda bastante, né? A Brasel tem esse grande papel, né, de passar para o setor, passar para os associados e também não associados, tá? A gente sempre fala muito isso, que a Brasel representa o setor como um todo, né? São mais de 5 milhões de trabalhadores e 2 milhões de empreendedores. Aí eu falo também familiares, né? Porque
Você pega quantos restaurantes pequenininhos que tá lá, o pai, a mãe, os filhos trabalhando, eles não estão na folha de pagamento, né, da CLT, são meio informais, mas eles estão ali, né, na luta do dia a dia para o pessoal, né, conseguir, para que eles consigam o pão de cada dia, para conseguir o sustento da família. Então isso representa mais 2 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de 7 milhões diretamente ligados ao setor. Se pegar indiretos, passa de 10 fácil. Então é um setor muito importante do ponto de vista, né, do emprego. Então a gente tem essa representatividade muito grande e a Brasel preocupa muito com isso. E esses números ajudam muito a gente a ter essa noção. E o associado, o grande diferencial para mim, eu acho que a parte mais importante da Brasel é justamente isso, porque ele tem muita informação. Sim. Além da informação, ele tem muito network. Porque você pega lá o restaurantezinho pequenininho lá, com 3, 4 funcionários, lá vamos chamar lá no pôr do sol. Se ele quiser associar a Brasel, ele vai ter acesso ao dono do Caju Limão, ao dono do Coco Bambu, porque vai estar no mesmo grupo, né? E a gente tem agora... network, né? Vai estar, exato. Aprende com os grandes. Ao mesmo tempo, você tem um canal de informação e de indicações infinito, porque você precisa de um encanador. Cara, estourou um cano aqui e tal, como é que eu faço? Manda lá no grupo, né? Tem um grupo nosso do WhatsApp. Na mesma hora você tem 2, 3 indicações ali de pronto. Indicações. Isso ajuda demais da conta. Então, a pessoa, eu quero uma caneca personalizada. Como é que eu faço? Vai ter alguém ali que vai te ajudar. Então, e são indicações qualificadas. Isso, né? O grande diferencial é isso, porque ele já vem de alguém que conhece. Exato. Você não vai pegar no Google, pega o primeiro que aparece lá, ou você vai pagar uma fortuna, ou corre o risco de o serviço ser ruim. Sim. Então, né, já vem com isso. Aí você fala no privado com a pessoa, ele é bom, dica, como ajuda, é que é? O que você network. me fala? Não, pode ir e tal. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, te falando que você vai procurar ele. Então, é um ajudando o outro. Sim. E o conceito da associação, né, o associativismo é justamente esse, né? É ter um ajudando o outro e para que todos ganhem. Né? Então, quando as pessoas entendem isso, muda tudo. E a gente, com a Brasel, conseguiu, né, dentro do nosso setor, quebrar esse paradigma. Tinha, muitos anos atrás, a minha receita do meu prato eu não passo para ninguém. Os meus fornecedores eu não vou falar. Hoje não. É o tempo inteiro um ajudando o outro. E aí o negócio vai crescendo. Então, quem faz parte realmente tem muitas vantagens, tem muitos diferenciais. A gente tem também, óbvio, taxas, né, de maquininhas aí muito boas para o setor. Através de parceria com as empresas. Parceria com a empresa Santander. Retorno, então. Estamos agora negociando com o Bradesco, né, via Cielo. Nós temos parcerias com a Stone, nós já tivemos parceria com a Stone. Aí você pega essa parte de Ambev, Heineken, sempre tem, né, algum diferencial para o setor, um cuidado maior. Aí você pega todos esses grandes players, têm interesse e participam e são patrocinadores ou apoiadores. Né? A gente tem um grande parceiro que é o Sebrae, que está sempre dando suporte para a Brasel nos nossos eventos. Então, né, viabilizam os nossos eventos com esse apoio do Sebrae. Então, tudo isso, né, a cadeia, o ecossistema vai se alimentando e vai crescendo com essa força da união das pessoas, da união das empresas. Todo mundo junto. Né? E capacitação, dos né? Capacitação. Também. Nós temos um site, chama conexãoabrasel.com.br. Eu falo que no Conexão a pessoa consegue abrir um restaurante sem conhecer nada. Claro que depois ela precisa, né, ter mais treinamento, ir atrás e tal. Mas ali tem tanta informação que a pessoa consegue pegar, que ela entende o que é o negócio, o que precisa ser feito, e dali ela dá os andamentos para montar o negócio dela. Além disso, para quem já tem negócio, e a grande maioria do conteúdo é para quem já tem negócio, a gente tem palestras, a gente tem conteúdos específicos, a gente tem material didático que fala, né, das dores do setor como um todo, dos principais problemas. Então, assim, o Brasel está muito, muito, muito preparada para ajudar e para dar esse suporte para os bares e restaurantes e fazer cada dia mais a alimentação fora do lar crescer. Você falou esse negócio que um ajuda o outro, né? O Hélio esteve aqui também com a gente, né? A gente conversou. Sim, ele falou, o mesmo sushi que eu comprar, que fulano vendia,
ele me indicava e eu vendia também. Tipo, não tem uma concorrência entre os restaurantes, né? Um ajudando o outro ali, porque Sim. sabe que é um público diferente do outro, né? Ou então, uma região diferente. Não tem essa coisa de rivalidade, né? Não. Quem entende isso e participa disso, muda o patamar, não tenho dúvida disso. Sim. Então, né, essa ajuda, o Hélio é uma grande referência na cidade, e né, por ele trabalhar com marcas de franqueadoras muito conceituadas no Brasil, ele tem acesso a muitas coisas que os pequenos não têm. Sim, exato. E ele compartilha isso com todos. Então, ajuda demais, né? Fornecedores, treinamento. Mão de obra, indicação de mão de obra também, que eu vejo que tem muito também. Esse hoje é o grande problema do país como um todo. Eu não falo só do nosso setor. Sim, sim. Né? A contratação está muito difícil, a retenção maior, mais ainda. Mas né, a gente tenta buscar também caminhos para ajudar nesse sentido e tentando segurar, porque o nosso setor, de uns anos para cá, ele passou a concorrer com vamos chamar assim, outros setores que não existiam até então. Você pegar o pessoal de Uber, você pegar o pessoal de iFood, né, que são mão de obras que estavam no nosso setor. Eu conheço, eu tenho garçons que trabalharam comigo no primeiro, que hoje estão fazendo Uber e não querem voltar para ser garçom. Sim. Né, eu tenho funcionários, cozinheiros ou auxiliares que foram para entregar, né, entregadores do iFood e estão muito satisfeitos. É uma outra, ele tem mais liberdade, tem uma outra característica. Faz ali o horário e é uma coisa que a gente está buscando também. Né? O mercado digital também, se trabalhar do seu computador de algumas formas digitais. Também. Sem instrução nenhuma, você entrar ali e começar a fazer algumas coisas de forma digital, tirou muita gente desse mercado. E a gente trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha à noite. São horários que normalmente as pessoas estão descansando, a gente está trabalhando. Então, é diferente nesse sentido e a pessoa, quando vai fazer a escolha, ela vai pesar tudo isso. Né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Um outro ponto, né, com as bolsas, com os incentivos eternos aí que estão sendo dados né, pelos governos, as pessoas passaram a pensar diferente. Poxa, às vezes é melhor ter uma bolsa e trabalhar um dia, 2, 3 na semana fazendo freelance. Do que ter carteira fechada. Exatamente. Então, a mentalidade se criou uma cultura que eu acho que é muito maléfica para o país. Né? E agora tem mais um outro fator, que a Brasel tem sido uma protagonista nessa luta aí em relação a 6x1. Exatamente. Porque se criou uma ilusão de que se for para 5x2 as pessoas vão trabalhar menos, as pessoas vão ter qualidade de vida, as pessoas vão ficar mais tempo com a família. Gente, isso aí é uma balela. Então, assim, não é querer colocar uma posição do empresário opressor que está querendo tirar vantagem. Pelo contrário, cada vez mais os empresários estão passando um perrengue danado. A gente trabalha 12, 14 horas por dia para poder dar conta de pagar as contas. O pessoal acha que o patrão fica só em casa e mandando, não. Então, é uma realidade, e a grande maioria, como eu falei, o pessoal do restaurante. É o pequenininho que está lá dentro, né, ele abre a casa, ele faz compra, ele tem que pagar os boletos, ele tem que ajudar na cozinha, ele tem que fazer todo o funcionamento da casa. Exato. Que dão emprego. E isso não está se vendo. Então, além do impacto econômico, que vai ser gigante, que vai gerar inflação, que vai corre subir o os risco custos de tudo. Exatamente, corre o risco de desemprego, porque vai fechar muita gente, no que fechar, desemprega. Né? Nós estamos aí no pleno emprego, né? Tem dificuldade de gente para trabalhar e tal, mas o outro lado também acontece e gera um problema gigante. Né? Nós temos a questão também da dificuldade da mão de obra, então vai reduzir, tudo ali. E aí você já está com dificuldade de contratar. Quem vai manter, ele vai ter que ter mais gente para trabalhar, e se não tem essa pessoa, como é que faz? Vai fechar um dia o restaurante? E aí o cliente, ele vai pagar mais caro e ele vai ter menos dias de serviço? Ele vai querer ficar... Vai ter menos opções também. Exato. De casas abertas. E também então, as partes turísticas pequenas, tipo, vamos colocar um exemplo, Pirinópolis, Alto Paraíso, são pequenas,
que a mão de obra está ali dentro, que eles dependem mais da mão de obra, eles não vão ter mão de obra suficiente para poder gerir esse fluxo e girar a cidade. Entendeu? Então, cara, o negócio é muito maior. Para você ter ideia, aí falando de números, né, para ficar mais fácil o entendimento, as prefeituras fizeram um estudo, porque as prefeituras têm muitas empresas que prestam serviço para a prefeitura. Tem uma prefeitura que tem um caminhão de lixo com 2 caras trabalhando, às vezes 3, o motorista e mais 2 para recolher o lixo da cidade. Não tem reposição. Vai ficar um dia a menos sem recolher lixo na cidade? Como é que vai fazer? Vai aumentar a demanda para eles com um dia que não trabalha mais. Aí tem que trazer um extra de fora para pagar esse extra. Fizeram a conta. 45 bilhões de reais. Pra você ter ideia, isso representa 50% da arrecadação do IPTU no Brasil. Caramba. Então, é uma medida eleitoreira, oportunista e sem os devidos cálculos. E isso que, né, a gente está trabalhando, falando, conscientizando. E, olha, ano passado, a primeira pesquisa foi feita, quando se soltou essa questão da 6x1, 73% apoiavam a mudança da escala. E agora, a última que foi feita agora, naquele período ali, pós foi aprovado na Câmara, 56%, ou seja, a população já está entendendo que vai ser mais prejudicial do que benéfico. E a grande maioria que vai para a escala 5x2, vai ganhar mais um dia. Se ele tiver a oportunidade de trabalhar para ganhar um pouco mais, não vai? Lugar, Vai, gente. Claro e a carga horária semanal aí, 44, 40 horas semanais aí, lá vai ser distribuída em 5 horas, em 5 dias. Nesses 5 dias, então você vai entrar mais cedo e vai sair mais tarde da mesma forma para poder cumprir a sua carga horária. Então você vai trabalhar mais para ter 2 dias, que às vezes não vai suprir o que você tem, entendeu? Então assim, Os impactos do setor, a CNI fala em 200 bilhões de reais na indústria. O comércio e serviço, mais de 400 bilhões. Então, você vai somando tudo isso, imagina, o setor médico, como é que faz para trabalhar essas escalas dos médicos? E tem 2 coisas, só para a gente encerrar isso aqui, que é importante a gente saber separar o que é jornada e o que é escala. Botaram tudo junto e criou essa confusão. Exatamente. Então, a jornada, a Brasel apoia até a redução da jornada. Não dessa forma, de uma hora para outra, você cai de 44 para 40. Vamos escalonar isso, meia hora por ano, que seja 1 hora por ano. Você vai conseguindo se adaptar, você vai ajustando. Mas a escala, não existe nenhum país no mundo que proibiu as pessoas de trabalharem 6 dias na semana. A lei, do jeito que passou, ela proíbe. A pessoa só pode trabalhar 5 dias. Só o Brasil está querendo fazer isso. Então, assim, um negócio que foi feito nas coxas, por conta da eleição, então tinha que passar de qualquer jeito. Então, a lei foi muito mal redigida. E a gente espera que o Senado corrija isso de alguma forma, ou que aprove a PEC da jornada flexível, que é o que se trabalha no mundo inteiro. Que é você escolhe, contrato por tempo. Eu acredito que vai ser a gente pode fechar 4 horas por dia de trabalho, eu quero fechar, beleza, quanto vai dar? Tantas horas na semana, valor tanto, fechou, pagou, acabou. Aí, naquele mesmo valor, você já coloca o percentual dos encargos todos, né? Fechou, fez o pagamento, está resolvido. É muito mais simples, é muito mais moderno, é muito mais o que as pessoas estão procurando. Hoje, o mercado de trabalho, a gente está vendo isso. Ninguém quer mais ter essa, né, pressão de tem que estar ali tal dia, tal hora, tantas horas por dia. E as empresas, às vezes você contrata a pessoa por mais horas porque você não tem um outro formato de contrato. E aí você tem que manter a pessoa, às vezes, desnecessariamente ali pagando. Então, dá para se ajustar. E é isso que a gente está buscando. Tomara que a gente consiga reverter isso e a população entenda esse outro lado que é muito importante. Eu também sou totalmente a favor desse modelo mais flexível aí, né? Porque realmente é um modelo mais democrático, né, para todo mundo, tanto pro chefe, pro patrão, quanto pro funcionário, né? Então falta esclarecimento, né? Falta esclarecimento, porque as pessoas têm medo da escala 5, da escala 6, tem medo dessa flexibilização aí, porque não e tem conhecimento, também, ninguém vai explicar, não tem ninguém vai negociar com o patrão, aí o patrão vai demitir, não sei o que. Não é bem assim, né? Não existe essas coisas também. Acho que vai dar muito pano pra manga ainda.
Preocupante, a gente tá aguardando. Primeiro ponto, que fique para depois das eleições, para não ter essa questão pressa, eleitoral, né? Porque isso afeta diretamente. A Câmara passou na marra ali, né, nesse sentido. Então, né, se o Senado segurar aí, a gente acredita que vai segurar. E, paralelo a isso, né, ter essa negociação da PEC, da jornada flexível, aí, das escalas de trabalho realmente que possam ser negociadas entre as partes. Bacana. Agora vamos entrar em outra polêmica aí, que é a lei do silêncio, né? Já fechou casas aí. Como é que tá essa questão? Como é que a Brasel tá trabalhando com isso? Olha, eu posso falar que eu participo disso há pelo menos uns 13, 14 anos. Então, né, eu tive bar e o bar com música ao vivo sentia demais né, essa pressão em todos os sentidos que a lei do silêncio gera. Porque ela acaba sendo usada, às vezes, até como forma de pressionar os restaurantes, pressionar os bares para, né, tirarem as suas atividades ou mudarem as suas atividades, os seus horários, e nem sempre você está descumprindo a lei. Né? Então, óbvio, existem exceções, os exageros, isso precisa ser coibido, mas a lei é tão rigorosa que ela é praticamente impossível de ser cumprida. Parece que ela é mal feita também, né? Ela não então, é porque ela tem uma base numa norma da BNT, que é uma norma técnica, né? Isso a gente sabe né, do rigor e do cuidado que é feito isso. Só que a aplicação na hora das medições, normalmente, ela não tem como ser feita. Aí você tem ruído de fundo. Cara, tem 300 questões técnicas aí. Critério que as pessoas... de quem estiver medindo. Exatamente. Ali, né? Então, se você tá com um restaurante, um bar, né, com música ao vivo, na beira de uma pista que passa muito carro, vai ter mais barulho. Né? Vai ter mais barulho e esse barulho vai se somar. No que vai somar, os seus decibéis vão passar ali. E aí você vai ser multado até um momento que fecha a casa. Né? Ou interdita a música, a casa que tem a música ao vivo como um fator importante, que depende daquilo ali, né? O movimento despenca. Então, inviabiliza o negócio. Então, a lei do silêncio, ela inviabiliza vários negócios. E é isso que a gente trabalha, essa revisão. Então, a gente está novamente conversando, né? Agora, final de governo mais difícil, mas já conversando... Esse ano tá bem difícil para tudo, né? Com os pré-candidatos aí e tal, para buscar para o ano que vem, tentar botar isso em pauta de novo e conscientizar a população que não é da forma que se fala. E tem formas de flexibilizar isso também. Então, achar caminhos do meio. Ninguém quer uma cidade barulhenta, uma cidade que vai gerar incômodo, desorganizada, né? Não vão dormir. De jeito nenhum. Não é isso. Mas a gente também precisa ter uma liberdade um pouco maior para poder trabalhar, para poder gerar emprego, para poder gerar também emprego e renda para os músicos, que são os maiores prejudicados, que fecham um bar. Você tem lá uma programação de 4, 5 dias de música, que tem 3, 4 pessoas em cada banda, você está falando de 20 pessoas, 80 pessoas no mês, que deixaram de ter um pedaço do ganho dele ali do mês. Então, e aí você vai dificultando, né? E quanto mais dificuldade, tem casos que eu conheço que, né, começaram com a música e resolveram parar com a música, continuam funcionando, né? Um outro formato, vai indo, né, para uma outra linha, mas parar por quê? Começaram a ter, né, esse tipo de reclamação e aí preferem, não vou ter dor de cabeça, não vou... Então, achar caminhos nesse sentido. E tem um outro lado, que é a percepção das pessoas. Tem gente que é muito sensível ao som. Tem gente que não sente nada, não tem problema, também, não. Né? Quer implicar. E tem os implicantes. Tem os implicantes. Questão da entendeu? Cultura, eu educação. Tive um bar em Águas Claras, o primeiro lá de Águas Claras, que era na beira da Castanheiras, que é a principal avenida da cidade, né? As duas, Araucária de um lado, Castanheiras do outro. Né? Uma que desce e outra que sobe. E o cara morava no prédio ao lado, de frente para a avenida, que passa lá, sei lá, milhares de carros todos os dias. E ele teve, né, a capacidade de falar que ele queria ouvir o barulho do grilo. Pô, meu irmão, então, você não pode morar pra fazenda, aqui. Né? Você não pode morar aqui. Né? Porque há tantos anos, quando a gente veio para cá,
né? Pô, a cidade cresceu pra Compra um caramba. grilo pra ele Existe cuidar. o plano de diretrizes urbanísticas que delimita a área comercial, a área de bares e restaurantes, a área de moradia. E quando você vai comprar um imóvel, você fica sabendo qual que é a área que tem na frente. Entendeu? Então o cara desse comprou sabendo que ele na frente tem uma área comercial, que pode ser que nesse momento não tenha um bar, mas amanhã possa vir ter um bar. Mas tem que ver se o bar veio depois, mas ele mesmo já assim, morava lá. entendeu? Pode ser que aconteça, tem uma loja de brinquedo, a loja de brinquedo fecha e vem um bar no outro dia. Entendeu? Você comprou de frente ali. Não tem uma comercial. Anterioridade, isso não existe na lei. Né? Óbvio que existe quando o eu bom comprei não senso. tinha, agora tem, não existe isso. Existe o bom senso. E esse bom senso que tem que prevalecer. Né? Então, nessas mesmas conversas, eu tinha diversos vizinhos que falavam, não me incomoda em nada, vocês fecham num horário que certinho, é tranquilo, né? A música para mais cedo. Sim. E a gente frequenta o bar e quer continuar frequentando, não sai daí não, pelo amor de Deus. Né? Então, é isso. Então, são critérios que a gente tem que entender. E às vezes, por causa de um ou dois, você prejudica a comunidade inteira. Pois é, tinha que ver isso, porque o Ludson, que ele é dono do Porco Sobradinho, ele falou que uma pessoa tá implicando com ele lá e ele vai ter que fechar o bar por causa disso. Ele já tá pensando em fechar por causa disso, porque lá, o Porcos é música ao vivo, né? O modelo do Porcos assim, é isso. Responsa passou por isso por uma pessoa, o Caju Limão passa por isso Pois por é, uma agora pessoa. uma pessoa, tinha que ver Justiça, esse processo, critério, né? tipo, de uma pessoa, pô, é a mesma coisa lá. Entendeu? Então, assim, quem que é o órgão responsável? IBRAM. É o IBRAM. O IBRAM, assim, que... eu né, tenho que falar também, assim, ele tem tido uma atuação mais melhorou, né? conciliadora Melhorou. Nos últimos tempos, nesse governo atual, né? Então, ele tem tido uma atuação melhor nesse sentido de buscar conciliação. Entender, né? Como né? eu falei, tem algumas exceções que às vezes fica muito difícil, ou processos que já vêm de muitos anos, que já tinham autuações lá de trás, porque a legislação ela vai encadeando punições, né? Então, você começa com uma advertência, depois você tem uma primeira multa, depois você tem uma segunda multa, depois você tem o fechamento da música, até o fechamento do restaurante. Então, tudo isso faz diferença, né? Quem já tinha isso, né, às vezes lá de trás, e aí chega às vezes um momento desse, quando tem muita denúncia na ouvidoria e tal, e eles precisam ir lá fazer a medição. E aí, às vezes, gera uma medição desse jeito que eu falei, que é confusa. Como é que você mede a 408? Sim. 10 restaurantes. Quem é o gerador? Quem é o barulho de quem? Quem o barulho de voz, às vezes, é maior que o barulho de música. Sim. Pô. O pessoal Então, eu já fiquei sabendo que já teve bar multado pelo barulho ambiente ali. Falando. É um absurdo. Então, essa interpretação também existe. Do bar ali é complicado. Essa interpretação existe. E muitas vezes a denúncia é feita em função de outras situações. Como não consegue resolver essas outras situações, a denuncia o bar por conta da lei do silêncio. Aí, usa ali como... por quê? O cara sai do bar, fica lá no carro batendo papo debaixo da janela da pessoa. Sim. Como? Mas aí a culpa é do bar. O cara sai do bar e urina na árvore ali, né? Então, tudo isso gera incômodo. Às vezes não é nem do bar, às vezes saiu de um outro lugar e tal. Não, mas vamos denunciar o bar, porque ele é o que está fixo ali e ele é responsável. Então, realmente é uma pauta bem complicada, uma pauta que a gente trabalha há muitos anos e depende muito dessa conscientização da comunidade também nesse sentido. De entender que precisa ter, e a gente vê várias outras cidades no Brasil que conseguem conviver com, né, os bares, com os restaurantes, com a vida noturna como um todo, porque além, né, de você ter né, essa, vamos chamar assim, essa sala de convivência, esse local, né, de socialização que é fundamental, eu acho que um dos principais papéis dos bares e dos restaurantes é a socialização. A pandemia mostrou isso pra gente, né, o tanto que a gente sentiu falta. Sofreu, né? Né, então, a gente precisa ter isso. Onde tem restaurante, é mais seguro, porque você tem mais iluminação pública, você tem gente tem circulando, mais polícia rodando, você tem polícia. Então, assim, você tem as vantagens. Então, achar um caminho. Você vai no Rio de Janeiro, você vê como, mesmo uma cidade perigosa que é o Rio, a noite está acontecendo, e, né, as casas noturnas ali, os bares funcionando embaixo e o povo mora em cima. Mas é porque tem uma convivência, já tem uma integração, as pessoas entendem isso melhor. Vários bairros de São Paulo também têm características. Tem outros mais residenciais, então cuida mais para que aquele residencial não tenha isso. Aí cabe também o papel do governo de, né, dentro da
daquilo que está estabelecido na legislação, o que pode ter, o que não pode. E quem, né, igual você falou, liberal, não, plano de diretriz urbanística. Quem for morar numa região dessa, que tem mais, né, bares, que tem, poxa, seja mais tranquilo, seja mais, né, consciencioso e desça também, vai lá no bar, tomar uma cervejinha, bater um papo, fazer amigos. Pois é, eu moro num prédio comercial e o prédio comercial passa uma avenida na frente que é barulhenta para um caramba. E não tinha nada, bar nenhum. Abriu um bar no prédio de baixo lá, que eles vão até o horário, fecha meia-noite certinho. Mas das 10 da noite até as meia-noite ali, se você não tiver num bar, incomoda muito dentro de casa. Só que eu sei que eu moro numa parte comercial, que poderia abrir, que eles estão lá, que eles fecham no horário certinho, que ele está trabalhando lá e paciência. Entendeu? Então se eu tiver incomodado, eu retiro, porque a área ali é pra isso. Então, pô. Eu já morei também ali no SIG, ali atrás do... onde é o primeiro... Acho que eu tenho o primeiro ainda de entrega ali. Que abriu o primeiro depois. Que virou Caju Limão agora? Não, quando fechou o primeiro, aí você abriu um primeiro tem entrega, um primeiro delivery lá, isso. Aí morava ali atrás e ali tinha também um barzinho lá que tinha música e tal, e velho, o pessoal passava gritando, sabe, já peguei até, acordei com briga de casal ali e tal, mas eu sei que ali é uma área comercial, né, que tem esse tipo de barulho, então, pô, sujeito a isso. Eu escolhi, né, então eu vou ficar reclamando, não. É isso. Pô, tem que ser consciente também. Né? Vamos achar o bom senso aí e tentar. Eu acho que na legislação, talvez o melhor caminho é uma margem de tolerância. Né? Porque nós não podemos mudar a BNT. Sim. A BNT está lá. Isso não muda. Né? Vamos achar uma margem de tolerância e estabelecer de acordo com o que já existe. Né? Regiões comerciais, residenciais, industriais. Né? Dentro de cada região dessa, qual que é a margem de tolerância viável para a gente poder dar também uma segurança maior para quem vai investir, para quem vai montar um negócio nesses locais. Só também tá chato também. No dia que fechar todos os bares e restaurantes tiver mais música, eu quero ver. Vai ficar todo mundo aí. Ai, volta a música, né? Isso. Só dá valor quando pede. Qual que é a visão sua, Thales, da Brasel, com relação ao setor comercial? Virar esse polo de gastronomia que eles estão querendo fazer virar ali. Bom. Você acha que é um ponto bom? Porque ali seria uma área longe de residência geral, ele poderia ter barulho que fosse ali, que não iria atrapalhar ninguém. Teria estacionamento, setor comercial sul, fácil acesso, tudo, entendeu? Ali de ônibus, de metrô ali perto, para poder levar mais, igual já tem algumas boatezinhas ali que tá tendo, a externa ali, que tá tendo maior sucesso ali. O que você acha dessa região? Eu acho sempre bom. Eu acho que toda iniciativa para trazer mais movimento, para trazer novidade para a cidade, para criar locais que vão gerar o menor impacto, eu sou a favor. A grande questão é um setor muito complicado, né? Muito difícil ali a questão, né, dos moradores de rua, é uma coisa... Aí trabalhar isso. Aí a iniciativa privada fica muito limitada nesse sentido. Então, se tiver um trabalho do governo, tá? E tem um projeto aí do governo da Celina, é uma das promessas de campanha, e ela está discutindo isso com o nosso setor, de fazer uma rua 24 horas ali no setor comercial, que justamente vai trazer essa possibilidade de você ter muitas opções, porque hoje Brasília também está morrendo cedo, né? 11 horas, meia-noite, não tem mais nada para você ir. Ou você vai para Taguatinga para tentar alguma coisa nas cidades um pouquinho mais longe dali, ou você vai para casa dormir meia-noite, pô. Acabou as boates por causa da lei do silêncio. Os turistas que tinham um pouco mais distante, tudo acabou por causa da lei do silêncio. Turistas chegam na cidade, os caras ficam impressionados. Dá 11 horas, para onde eu vou? Não tem. Não tem pra onde ir. Eu senti isso quando eu fui pro Rio. Eu fui cedo, porque achei que, né, era aqui que nem Brasília. Deu 11 horas. Fechados os balas ainda, pô. Deu 11 horas, 10h30, 11 horas eu tava indo embora. O pessoal começou a chegar no bar. Aí eu falei, caralho, velho. Foi um choque. É muito diferente. E a gente precisa nesse sentido. Brasília sempre tem essa mania de querer setorizar tudo, né? Então, é mais uma tentativa. Foi a condição da formulação, da idealização de Brasília. Era setor para tudo. Não tem dúvida. Para ficar é a nossa realidade, mas eu acho, se tiver um trabalho do governo, principalmente em relação à segurança, porque hoje, vocês também percebem isso, todo mundo que vai em bar e restaurante que tem área aberta, é uma dificuldade. Porque você a cada 2 minutos chega alguém para pedir alguma coisa ou para vender alguma coisa. Então gera um incômodo que às vezes você está comendo e a pessoa quer parar e quer conversar. Então, assim, né? Então, esse é o outro lado. Imagina numa área que você tem
Por mais que o governo já melhorou a iluminação, foi toda uma reforma que foi feita ali, mas uma área que você tem muitos drogados e uma área que você tem, hoje, né, assim, pouquíssimo movimento. Então, quem passa com medo. Sim. Né? Então, precisa corrigir e resolver isso. Tem exemplos no mundo inteiro de áreas degradadas centrais que foram recuperadas e deram muito certo. E eu acho que tem tudo para dar muito certo. Também... Então, a gente vai apoiar, a gente vai sugerir operações, a gente vai ali, trabalhar ali também ficaria uma área de 24 horas legal pra caramba. Lá não ia virar um setor de moradia mesmo? Eles tentaram fazer isso, mas ali para virar moradia é bem mais difícil. E se parar para analisar, a área que tem ali para eles poderem... Fala mais perto. A área que tem... Você reclama que está sendo baixa aí. É porque eu fico olhando para você bem. A área que tem lá para eles poderem fazer essa limpeza, vamos colocar essa palavra assim, é pequenininha, pô. Entendeu? Não é tão grande como a Cracolândia, uma Cinelândia, que o negócio é uma cidade, é um mundo, entendeu? Então não tá tão difícil de isso acontecer. Eu não tenho dúvida. Difícil. Eu acho que se conseguisse passar a questão das moradias e uma coisa nesse sentido, porque provavelmente seriam moradias pequenas, né? Apartamentos pequenos, você não tem como organizar aquilo ali para ter apartamentos maiores, porque os próprios prédios não permitem isso. Mas como são salas de 40, 50, 60 metros, vão ser moradias de 1 quarto, 2 quartos no máximo. E essas pessoas normalmente têm uma propensão mais tranquila. Quem vai morar num local desse, pessoal mais novo e tal, às vezes não tem filhos, aceitam melhor esse tipo de situação. E eu acho que daria muito certo, porque também você tem que incentivar o público para esses restaurantes. Porque não é só o deslocamento. Eu vou ter uma rua 24 horas, todo mundo vai para lá e... Né? Não é necessariamente isso. Pode ser que vire um ponte, uma coisa nova e tal. Mas se você tem as pessoas em cima descendo para frequentar, é o melhor dos mundos. Porque aí você não tem problema de lei seca, né? A pessoa vai beber perto de casa, você não tem problema de transporte, você tem várias outras coisas que ajudam. Então, eu acho que um conjunto de medidas de reestruturação, passando pela moradia, passando pelo incentivo dos bares e restaurantes, que são as operações que funcionam à noite. Você tendo uma rua dessa, você vai ter uma farmácia ali, você vai ter outras operações que funcionam à noite também, que vão querer estar ali para poder trabalhar e vender para esse fluxo de pessoas que vão estar ali. Então, é um conjunto de medidas. O que eles falam dos prédios do setor comercial para moradia é porque os prédios não têm estrutura de esgoto suficiente para poder atender. Porque lá tem uma sala comercial, você tem o banheiro ali e tem o vaso. Você vai ter que ter um chuveiro para demanda de água, você vai ter que ter um negócio de lavanderia para poder entrar água com sabão. Eles falam que a região não comporta isso. Então isso também é um agravante que tem, entendeu? E também a questão do tombamento de Brasília pela Unesco. Então ali é uma área tombada ali que não pode ser mudada pela diretriz, não sei o quê, que vai trazer outras coisas, que vai melhorar, com certeza. Mas tem essa parte do tombamento, que isso aí é uma briga... Por isso que eles falam que é inviável. Se quisesse fazer, faria, resolveria, mas... E eu acho que até se tivesse comércio ali, ia ser até bom para quem trabalha no comércio, porque poderia estar se hospedando morando ali mais perto, às vezes, porque você sabe, né? Mais qualidade de vida para todo mundo. Tem garçom que sai de Planaltina para vir atender em Taguatinga, né? É isso. Aí e volta cansada à noite, é uma às vezes... muito difícil. Né? A questão do transporte. É só... Voltando um pouquinho lá na 6x1, as pessoas passam mais tempo, né, nas grandes cidades, às vezes no transporte, do que às vezes com a própria família. E isso não se debate, isso não se cria soluções. Se pegar esse valor todo, esses bilhões e bilhões de reais que vão, né, gerar de aumento de custos e fizesse isso como investimento no transporte, nas grandes cidades, isso já melhoraria significativamente a qualidade de vida das pessoas. Mas isso não se pensa e isso não tem... Ou seja, estão mirando na solução, voto, né? Não tem nada a ver. Não tem voto de imediato, né? Porque é só soltar no ar uma campanha publicitária e falar que vai ser assim. Não necessariamente, a prática é outra. Eu vi que tinha uma rua aqui acho que na Asa Norte ou na Asa Sul, que ia ser a Rua da Boemia. Você sabe qual é? Da 3 Norte? Não. Não é W3 Norte, é uma quadra aí, 700 e alguma coisa. Não sei nem se é 700, dá uma pesquisada aí. Rua da Boemia? Rua da Boemia. Se eu não me engano, essa revitalização da W3, eles queriam fazer W3 Sul e mas W3 Norte. Mas não é W3 não. Com os bares ali. Aí eu te pergunto, como é que faz a Rua da Boemia se tá proibindo música,
tá proibindo o bar ficar aberto até, né, até mais tarde. Os alvarás hoje são muito limitados, né? Quer dizer, limitam muito a atuação, então os horários você tem que fechar cedo. Aí você tem o problema do transporte público, aí não, né, o funcionário, o colaborador não tem ônibus para ir embora, então também você acaba tendo que fechar um pouco mais cedo para ele poder pegar um ônibus, para ir para a rodoviária, para pegar um corujão e ir para sua casa. Aqui eles falam Rua da Boemia, que é na 408 com a barra 409. Eu ia falar isso. Eles falam Rua da Boemia, é a rua de Brasília, que tem mais essa característica. O projeto foi lançado em maio de 2026 para consolidar a região como um polo de lazer. Como é que faz? Ser fechado no final de semana. Está proibindo tudo. Vou colocar aqui. Difícil, né? Complicado. A ideia é boa, né? Agora imagina na os prática, prédios ali residenciais ali de volta na prática tem uma dificuldade grande, e aí entra até isso que ele falou também de tombamento. Porque até para a gente fazer barreira acústica, a gente tem limitação, porque você não pode fazer nada fixo. Você tem que ter móvel. Né? O Pinela, que, né, infelizmente fechou recentemente, o Pinela tinha umas barreiras acústicas de rodinha, que era um peso gigante, que era um trabalho assim, hercúleo para poder montar. Gigante para montar aquilo lá. Foi feito um responso também no VB. Sim. Fizeram no UK, no Orai, eles fizeram uma forração acústica lá do negócio assim. Primeiro, só que eles conseguiram, né? O UK e o Orai ficaram muitos anos. Eles conseguiram fazer uma forração acústica muito o response também, né? Mas tem que entender, assim, a gente está num país tropical, um país que, né, as pessoas querem estar na rua, querem estar fechado, querem ser vistas, né? Porque a balada, né, a casa noturna, a boate que a gente chamava antigamente, né, o pub, né, ele é tradicionalmente fechado. Mas as casas abertas, os bares, poxa, aí você quer ter um sambinha no sábado à tarde com a feijoada, a pessoa se incomoda com isso. Então, é isso que a gente tem que, né, eu acho que volta a falar do bom senso e, ao mesmo tempo, né, da convivência. As pessoas têm que aprender a conviver melhor, porque isso faz muita diferença. Aqui do lado a gente está com um exemplo bem legal, que é o Na 6 aqui. Ele está abrindo aqui, né, final de semana tá tendo um sambinha aqui, tá lotando. E, pô, melhora o comércio. Sim. O pessoal falou que, tipo, tinha muita prostituição, você já não tá vendo mais isso. É verdade. Tem o Dona na frente, que fica aberto 24 horas. Abriu uma farmácia agora aqui do lado, tá abrindo concessionárias. Aqui do lado. Tá abrindo concessionárias agora aqui, porque tá mudando, tá revitalizando aqui a W3 Norte, que era um ponto muito marginalizado, mas né? A música só vai até 10 horas da noite. Entendeu? Aham. Então é uma área comercial que poderia a música ir até meia-noite, só tá indo até 10 horas da noite. É igual o Luiz ali, o distribuidor aqui embaixo, que eu vou muito lá, tudo. Tem hoje uma moda de viola, amanhã tem um sambão muito legal, ele começa às 6 horas da tarde, 10 horas para. E 10 horas fecha. 10h30, 11 horas tá fechado. Entendeu? Então assim, pro comerciante, ele poderia ter um público até 10 horas, até meia-noite, ali, 1 hora da manhã, da galera consumindo, ele tem que praticamente tirar as cadeiras da pessoa poder ir embora. Expulsar, né? Então assim, é complicado, né? Eu acho que é uma área muito boa para explorar, para fazer um comércio 24 horas ali, uma boate, uma coisa, é o Saam, né? O problema aí é quando tem muito deslocamento, o problema é que você tem que investir no transporte. Dificulta as pessoas, entendeu? Tem que botar bastante ônibus para lá, bastante transporte para lá. Então tem várias iniciativas boas, eu acho que, como eu falei, a gente vai dar apoio a todos que a gente achar realmente que tenham viabilidade. E espero que o setor comercial tenha essa revitalização. Sim. E pode contar com a Brasel, que a gente vai estar junto ali para achar os melhores caminhos. E, né, tomara que qualquer governo que entrar aí, que for eleito, tenha essa visão para a cidade. Sim. E qual que é o próximo concurso ou festival da Brasel? Que vai ter agora nós vamos ter o Barimbá no final do ano, né? Final de outubro e início de novembro. Esse também é muito legal, então é um festival que, né, os bares, né, preparam petiscos específicos para o festival e faz um trabalho. Então, como a gente pegou esse ano realmente para dar uma revitalizada, para voltar com os grandes eventos da Brasel, eu tenho certeza que o Barimbá ele vai, né, também crescer bastante, porque a gente está trabalhando muito isso, já vamos ter mais tempo, né? O Brasil Sabor já ficou mais apertadinho, mas o Barimbá a gente vai ter mais tempo para trabalhar, né? Tomara que a gente consiga também o apoio do governo,
né, com alguma lei de incentivo, alguma forma para poder fazer mais forte ainda o festival, poder ter mais participantes, porque, né, depende muito também o número de participantes desse incentivo que é dado. E, né, a gente já está começando a trabalhar o Barimbara agora, para chegar lá no final de outubro com uma edição, não tenho dúvida, muito, muito melhor. Já está podendo fazer inscrição, quem quiser participar? Ainda não, mas nós vamos começar em agosto. Tá? Então, como é outubro, mas a gente começa bem antes já para poder trazer mais gente aí para o festival. Se inscreve mesmo, né? Não é vocês que... A gente faz um trabalho de captação, né, via as nossas listas de transmissão, via ligação também para os empresários. É um trabalho muito proativo da Brasel, porque precisa disso para explicar, para convencer, para mostrar a importância e também dos resultados que podem vir para trazer para os estabelecimentos. Além disso, tem, né, dentro do site, dentro do nosso Instagram, a procura natural dos associados e até de não associados. Então, também é uma forma da Brasel trazer associados, né, esses festivais, porque gera o interesse e aí a gente mostra o que é a Brasel, mostra a força da Brasel, mostra a representatividade da Brasel e com isso também consegue trazer novos associados. Bacana. Tem mais alguma coisa para falar, Ricardo? Acho que a gente já cercou tudo aqui. Tá. Eu tinha anotado, conversando. Tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Alguma coisa que você queira falar? Bom, eu, né, assim, tenho 7 meses aí que tô à frente da Brasel, né, vou fazer 8 meses aí de Brasel. Assim, tô muito satisfeito, né, desse trabalho que está sendo feito. Eu acho que a gente está plantando para colher muita coisa aí, principalmente essa parte dos eventos. A representatividade da Brasel é cada vez mais forte. Então a gente, né, tem conseguido mostrar o papel e a importância e a gente é convidado para todos os tipos de reuniões, de, né, fóruns aí representativos do nosso setor e também que o nosso setor tenha o peso e a importância que ele merece. Então todas as discussões em relação a emprego, em relação à renda, em relação ao país, na formação, né, do que fale de mão de obra, fale, né, do empresariado, a Brasel está presente. A gente tem hoje assessoria parlamentar, tanto no Congresso Nacional quanto aqui na Câmara Legislativa. Então a gente acompanha a legislação, a gente sabe o que está acontecendo, até para evitar as maluquices também, né? Porque de vez em quando saem umas coisas muito fora de lógica e a gente tenta segurar isso, conversa com os deputados, conversa com as assessorias. Então, assim, é um trabalho que tem muitas frentes, né? E eu estou na Brasel há 20 e poucos anos, e, né, participei de vários conselhos, mas nunca fui, né, o presidente está ali na frente, né, quando você assume você começa a ver a importância e realmente é um trabalho que não para, o WhatsApp aqui é o dia inteiro e a gente tem que estar, né, atendendo tanto os associados quanto os parceiros, os patrocinadores e os potenciais, né, parceiros que venham a agregar a Brasel. Então a gente cuida muito disso. Então é um trabalho que é, ao mesmo tempo, né, forte, cansativo, desgastante, né, pelo tempo que você tem que dedicar, mas muito gratificante porque você está fazendo pelas pessoas. E realmente a gente muda a vida das pessoas com as decisões que são tomadas em função das atitudes que a gente está ali junto acompanhando. Né? Então, por exemplo, legislação faz muita diferença. A Brasel teve um papel importantíssimo na reforma tributária, que conseguiu uma redução de 40%. Agora, ano que vem entra, né? A gente ainda não está falando disso, mas porque não chegou na ponta, no bolso ali, né? Chegar já vamos falar na hora que apontar. Né? Ano que vem entra e nós vamos ter uma redução de 40% na alíquota cheia. Então, se a alíquota, vamos supor, for de 30%, arredondando, deve ser aí 28, 27, 28 que está se falando, vai cair mas 12%. Se for 30, cai 12, cai para 18. Isso faz uma diferença significativo. Gigante, né, no aumenta lucro. A margem no final da ponta para o empresário, né? Então esse foi um trabalho muito grande da Brasel, claro, né, outras entidades, mas a Brasel é a mais importante que conseguiu para o nosso setor trazer essa redução. E N outras, né, o PS, a gente trabalhou muito aí para, né, conseguir viabilizar o PS, então muita gente conseguiu segurar os custos de impostos nesse período mais difícil.
e, né, tantas outras iniciativas, né, como a gente falou, estamos trabalhando aí 6x1, levando porrada pra caramba, porque às vezes as pessoas não entendem a nossa posição, mas a gente precisa se posicionar. Né? E a gente está conseguindo mobilizar e mudar a visão da sociedade em relação a essa lei. Então, tudo isso, né, é um trabalho grande, mas de muita satisfação, de muita realmente condição de mostrar que tem como melhorar, tem como fazer forte. A Brasel fez 40 anos no Brasil esse ano, 30 anos aqui no DF. Legal. Né? Então, é muito grande, né, a mobilização e a quantidade de pessoas que trabalham em prol disso aí. Então, hoje a gente tem na Brasel Nacional, no escritório da Brasel Nacional, mais de 120 pessoas trabalhando. Nós temos todas as seccionais com 5, 10, 15, 20 pessoas trabalhando e fazendo pelo setor. Então, isso faz muita diferença e a gente, né, gosta muito e tem orgulho de falar. Sim. Eu acho que quando você faz parte de uma coisa que você tem orgulho de falar, é porque realmente tem credibilidade, tem, né, entrega, tem resultado. Gratificante, né? Sem dúvida. E eu sou testemunha aqui que você está fazendo como é que se diz? Diferente. Um trabalho diferente, porque naquele dia lá eu te mandei mensagem, né, para tentar resolver lá o problema da Raquel, né, que ela tava com um problema no bar dela. Você foi lá, respondeu de prontidão e tal. Não sei se resolveu, depois tem que ver com ela. Mas eu falei, procura lá a Brasel, que com certeza vão te dar o melhor caminho para fazer isso. Eu não sei se ela procurou também, né, mas tá aí, né, a Brasel para ajudar da melhor forma possível. E também esse trabalho que você está fazendo também de vir aqui no podcast, trazer as informações da Brasel. Passar conhecimento, exatamente, divulgar, falar. Um canal diferente, né? Assim, porque é bem importante. E a gente poder passar para quem está precisando também dessas informações, né? Porque tem muita gente que não sabe da Brasel, o que a Brasel faz, o que é a Brasel. E o que a Brasel pode ajudar eles, exato, né? conversando sobre isso, que eu acho que é bem importante. Divulgação. Ainda mais em Brasília, né? Que funciona muito bares e restaurantes aqui, a gente... Sem dúvida. É a diversão de Brasília, né? A praia como de eu Brasília, falei, isso aí, socialização, né? Onde a gente se encontra. É fundamental, né? Então os bares e restaurantes têm um papel muito mais amplo do que servir comida e bebida. Muito mais amplo. Em Brasília, restaurante não é só para você ir comer, é para você se socializar, né? Né, agradeço a oportunidade. Como eu falei no início, o podcast dá essa condição de você poder falar com mais detalhe, você entrar na minúcia mesmo, explicar o que é cada coisa, ter a sua posição clara, as pessoas te entendem melhor, né, do que às vezes um corte de uma entrevista pequena que aparece 2, 3 frases e o entendimento fica muito diferente. Então, aqui realmente a gente tem essa oportunidade e eu agradeço e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico aí de, né, dar oportunidade para tanta gente colocar a sua opinião, mostrar o que é, né, a sua entidade, o seu negócio, a sua vida, e isso, né, faz muita diferença. Obrigado. A gente que agradece. Aí, feliz demais pelo papo aí, cara. Curtiu? Demais. Mais uma porta aberta aí pra network aí. Vamos pra Brasel aí, vamos levar o carreteiro pra Brasel. Vamos levar o carreteiro pra Brasel. A gente já tem um restaurante aí de carreteiro, quem sabe, né? Pois é, projeto um case aqui, ó. Mas foi igual a gente falou, e o medo? Vamos passar esse ano ano que vem vai ser melhor. Isso, aí as coisas vão aparecendo e vão clareando e a gente vai trabalhando, porque não tem jeito, né? Nós temos que fazer a nossa parte, independente de quem seja governo. A gente gosta aqui dessa ou ali. área, vivemos disso aqui, não consegue largar isso. Exato. Então vamos fazer bem feito que dá certo. As nossas portas também estão abertas aqui. Quando quiser trazer o pessoal para vir para conversar aqui com a gente, estamos aí. Vamos. Diversão de pauta aí, desconhecida de vários restaurantes. Maravilha. Não, a gente tem até a ideia de fazer um podcast a Brasel Deu Bom. Isso. E começar a trazer os donos de restaurantes, né? Tem tanta história boa, cara. Tem tanta gente fera aí na cidade que está há muitos anos. Outros que eram de outros setores vieram para o nosso setor, mesmo mais recente, também tem muita coisa boa para contar, para compartilhar. Então vamos estreitar essa parceria. Fechou. Aí. Bom demais. E o vencedor do Quilo é Nosso, traz para cá também para a gente conversar. Pode ter certeza. Com o Bruno. Esse já tá programado, já pode botar na pauta de agosto aí para a gente trazer. Que a gente faz questão dele estar aqui. Pô. Então é isso. Espero que você tenha curtido aqui esse papo novamente, né? Foi bem legal, né? Muito legal. Ricardo mesmo. Também está participando pela primeira vez, né? Assim, eu que sou da área, né? Trabalho dentro da área. Que bom. Vivencio isso aí tudo.
poder conhecer pessoalmente, já tinha visto o podcast, poder falar e abrir as portas aí, vice-versa, estamos aqui para ajudar. Que bom. Tamo junto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não posso esquecer. Ah. Convidar todos para o Quilo é Nosso, de 21 a 31 de julho. E, né, 21 restaurantes. Acesse o site, o quiloenosso.com.br ou a Brasel_DF no Instagram, que vai, né, Bonep também, né, quem tem o aplicativo ou o site do Bonep aí baixado, que tem, né, uma rede social de restaurantes, tem diversos restaurantes lá da cidade listados e vão estar os 21 participantes do nosso festival, então todos convidados, 21 a 31 de julho, vamos escolher o melhor restaurante Aquilo do DF e quem sabe do Brasil. Eu vou lá experimentar pelo menos uns 3 aí pra saber. Boa. Tá, né? Vamos, Ricardo? Vou demais. Você me leva pra almoçar? Já tem uns 3, 4 que eu vou sempre. Vamos, nós dois. Então vamos. Você paga. Já tem uns 3, 4 que eu vou sempre, agora eu vou em outros pra conhecer. Fechou. Vai dar bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí maravilhoso. Curtam, comentem, compartilhem. Deu bom demais. Deu bom demais. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. É isso. Fechou.